Depois de uma noite de festa, ela desapareceu. 3 anos depois, o destino a fez reencontrar o pai da sua filha. O despertador tocou às 6 da manhã, com aquela insistência irritante de sempre. Mas Rebeca Figueiredo já estava acordada há pelo menos 1 hora, observando o teto do seu minúsculo apartamento, enquanto tentava reunir coragem para enfrentar mais um dia. Aos 22 anos, ela havia se tornado especialista em fingir que tinha tudo sob controle, mesmo quando sua vida parecia um castelo de cartas prestes a desabar. "Vamos lá, Rebeca", murmurou para si mesma, saltando da cama com uma energia forçada que não sentia. Mais um dia no paraíso. Seu apartamento era pequeno demais para 2 pessoas, mas precisava ser suficiente. No quarto ao lado, sua filha de 2 anos, Sofia, ainda dormia tranquilamente abraçada ao seu ursinho de pelúcia desgastado. Rebeca sorriu involuntariamente ao ver a menininha, com seus cachos escuros espalhados pelo travesseiro e o rostinho angelical que a fazia esquecer, pelo menos por alguns instantes, de todas as preocupações. A rotina matinal era sempre a mesma: banho rápido, café preto forte demais, vitamina para Sofia, maquiagem básica para esconder as olheiras e a eterna batalha para fazer a filha cooperar com o processo de se vestir. Sofia tinha herdado não apenas os olhos grandes e expressivos de Rebeca, mas também sua teimosia. "Não quero ir para a escola hoje", anunciou Sofia, cruzando os bracinhos minúsculos com uma determinação impressionante para alguém de 2 anos. Eu sei, amor, mas a mamãe precisa trabalhar", explicou Rebeca pela 100ª vez, tentando enfiar o pezinho relutante da filha no sapatinho. "E você vai brincar com seus amiguinhos. Quero ficar contigo." O coração de Rebeca se apertou. Ela também queria ficar com Sofia, queria poder ser apenas mãe sem se preocupar com contas, aluguel, fraldas caras e todas as responsabilidades que pareciam multiplicar-se a cada dia. Mas a realidade não dava esse luxo. "Eu sei, princesa. Mas hoje à noite vamos assistir desenho juntas, tá bom?" Sofia considerou a proposta por alguns segundos, antes de acenar com a cabeça, aparentemente satisfeita com o acordo. O trajeto até a creche era sempre uma aventura. Rebeca não tinha carro, luxo que estava muito além de suas possibilidades, então dependia do transporte público. Naquela manhã específica, o ônibus estava ainda mais lotado que o normal, e ela se equilibrava precariamente com Sofia no colo, tentando não ser esmagada pela multidão de pessoas mal-humoradas que se dirigia ao trabalho. "Desculpa", murmurou automaticamente quando esbarrou em alguém pela 3ª vez em 5 minutos. "Não tem problema", respondeu uma voz masculina divertida atrás dela. Rebeca se virou ligeiramente e se deparou com um homem alto de cabelos escuros e sorriso genuíno, que segurava uma pasta de couro marrom e usava um terno que, mesmo para seus olhos inexperientes em moda masculina, era claramente caro. Ele não parecia irritado com os esbarrões, ao contrário da maioria dos passageiros. "Primeira vez no ônibus da manhã?", perguntou ele, notando sua luta para manter o equilíbrio. "Não, é que normalmente consigo um lugar para sentar", respondeu Rebeca, sentindo as bochechas esquentarem. Por que estava corando? Era só uma conversa educada no transporte público. Sofia escolheu aquele momento para se pronunciar. "Mamãe, aquele moço tem cara de príncipe." Se Rebeca achava que suas bochechas já estavam vermelhas, agora tinha certeza de que pareciam 2 tomates maduros. O homem riu, não de uma forma debochada, mas genuinamente divertida. "Muito obrigado pela observação, princesa", disse ele, fazendo uma reverência exagerada para Sofia, que bateu palminhas encantada. "Eu sou Valentino." "Valentino", repetiu Sofia, tentando pronunciar o nome. "Como o ratinho." "Ratinho?", perguntou Valentino confuso. "Ela está falando do Ratatouille", explicou Rebeca rapidamente. "É o filme preferido dela no momento." "Ah, claro, o chefe Ratinho. Boa escolha cinematográfica", disse Valentino, piscando para Sofia. O ônibus freou bruscamente, e Rebeca, que já estava lutando para manter o equilíbrio, foi arremessada para a frente. Instintivamente, ela apertou Sofia contra o peito para protegê-la, mas acabou colidindo diretamente com Valentino, que a segurou pelos ombros para evitar que ambas caíssem. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eles ficaram assim, perigosamente próximos, com Sofia espremida entre eles. Rebeca pôde sentir o perfume dele, algo caro e masculino que a fez pensar em escritórios elegantes
e reuniões importantes, e notou que seus olhos eram castanhos com pequenos pontos dourados. "Tudo bem?" perguntou ele, sua voz um pouco mais rouca que antes. Sim, desculpa", murmurou Rebeca, afastando-se rapidamente e tentando ignorar o formigamento estranho que sentia onde ele havia tocado seus ombros. "Mamãe, você ficou vermelha", observou Sofia com a honestidade brutal das crianças pequenas. "É o calor do ônibus, amor", mentiu Rebeca, evitando olhar para Valentino. O ônibus parou na estação seguinte e Rebeca se preparou para descer. Era sua parada, graças aos céus, porque não sabia quanto mais conseguiria suportar aquela situação constrangedora. "Tchau, príncipe Valentino", gritou Sofia, acenando energicamente enquanto Rebeca a carregava para fora do ônibus. Valentino acenou de volta, ainda sorrindo. "Tchau, princesa." Enquanto caminhava apressada em direção à creche, Rebeca tentou se convencer de que o encontro não havia sido nada demais. Era apenas um homem educado no ônibus. Acontecia todos os dias. Não havia razão para seu coração estar batendo tão rápido ou para ela estar pensando naqueles olhos castanhos. "Gostei do príncipe", declarou Sofia, enquanto Rebeca a deixava na creche. "Ele era simpático", concordou Rebeca, beijando a testa da filha. "Mas agora a mamãe precisa ir trabalhar. Seja boazinha, tá?" O emprego de Rebeca era em uma pequena empresa de contabilidade no centro da cidade. Nada glamuroso, mas pagava as contas. A maioria delas, pelo menos. Ela era assistente administrativa, o que na prática significava que fazia um pouco de tudo. Atendia telefone, organizava documentos, fazia café e ocasionalmente tentava decifrar a letra impossível do contador principal, Sr. Mendes, que insistia em escrever tudo à mão. "Bom dia, Rebeca", cumprimentou Carla, a recepcionista, quando ela chegou. "Você está radiante hoje. Aconteceu alguma coisa?" "Radiante? Eu?" Rebeca se olhou no espelho pequeno que ficava atrás da recepção. "Acho que você precisa de óculos, Carla." "Não sei, tem algo diferente. Seus olhos estão brilhando." Rebeca revirou os olhos e se dirigiu à sua mesa, tentando ignorar o comentário da colega. Carla tinha mania de ver romance onde não existia. Na semana passada, havia insistido que o padeiro da esquina estava interessado em Rebeca só porque havia dado uma rosquinha extra para Sofia. A manhã passou voando entre relatórios, planilhas e ligações. Rebeca estava tão concentrada em tentar equilibrar uma conta particularmente complicada que nem notou quando alguém entrou no escritório. "Com licença", disse uma voz familiar atrás dela. Rebeca se virou na cadeira e quase caiu para trás quando viu Valentino parado ali, ainda mais impressionante sob a luz fluorescente do escritório. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, revelando antebraços definidos. Não que ela estivesse reparando nisso, claro. "Você!" exclamou ela sem conseguir esconder a surpresa. "Eu", confirmou ele, sorrindo daquele jeito que fazia seu estômago dar cambalhotas. "Que coincidência, não? O que você está fazendo aqui?" "Bem, isso é um pouco constrangedor", disse Valentino, passando a mão pelos cabelos. "Eu meio que te segui." "Você me seguiu?" Rebeca se levantou da cadeira, não sabendo se deveria ficar assustada ou impressionada. "Isso não é meio stalker?" Valentino riu, levantando as mãos em rendição. "Eu sei como isso soa, mas posso explicar. Quando você desceu do ônibus, eu vi que esqueceu isto." Ele estendeu a mão, revelando a carteira de Rebeca. Ela rapidamente levou as mãos à bolsa e confirmou que sua carteira não estava lá. "Minha carteira!" exclamou ela, pegando-a das mãos dele. "Obrigada! Eu nem tinha percebido que havia perdido." "Ela caiu quando nós, no ônibus", explicou ele, evitando mencionar diretamente o momento constrangedor da colisão. "Como você me encontrou?" "Seu RG estava na carteira. Procurei seu endereço, mas quando cheguei lá, sua vizinha disse que você havia saído para trabalhar. Ela mencionou que você trabalhava em um escritório de contabilidade no centro. Então, você perguntou para a dona Eulália?" Rebeca interrompeu horrorizada. Dona Eulália era a vizinha mais fofoqueira do prédio. Com certeza ela havia bombardeado o pobre homem com perguntas. "Uma senhora muito interessada", disse Valentino diplomaticamente. "Ela me contou várias coisas sobre você. Sabia que você faz os melhores bolinhos de chuva da região?" "Ela não falou isso." Rebeca enterrou o rosto nas mãos, mortificada. "Falou sim, e também mencionou que você é solteira, muito trabalhadora, uma mãe exemplar,
e que precisa urgentemente de um bom homem na sua vida. Eu vou matar a dona Eulália, murmurou Rebeca entre os dedos. Ela também disse que você canta no chuveiro, clássicos dos anos 80, principalmente. Agora você está inventando. Juro que não, Valentino riu. Ela foi muito detalhista. Rebeca finalmente tirou as mãos do rosto, decidindo encarar a situação. Bem, obrigada por devolver minha carteira. Deve ter dado trabalho me encontrar. Na verdade, foi uma aventura interessante. Conheci 3 escritórios de contabilidade antes de chegar aqui. No segundo, uma senhora me ofereceu café e biscoitos e tentou me convencer a mudar de contador. No terceiro, um senhor insistiu em me mostrar fotos da filha solteira dele. Sério, sério. Aparentemente tenho uma cara de bom partido. Quem diria? Rebeca riu apesar de si mesma. Bom, pelo menos você teve uma manhã interessante. Muito interessante, concordou Valentino, seus olhos encontrando os dela por um momento que se estendeu um pouco além do confortável. Rebeca, quem é seu amigo? Perguntou Carla, aparecendo do nada com aquele sorriso maroto que Rebeca conhecia bem demais. Carla, este é Valentino. Valentino, Carla, minha colega de trabalho. Fez as apresentações rapidamente, esperando que Carla captasse a deixa e não fizesse nada embaraçoso. Muito prazer, Valentino, disse Carla, apertando a mão dele com um entusiasmo excessivo. E posso dizer que você é ainda mais bonito do que a Rebeca descreveu. Eu não descrevi ninguém, protestou Rebeca, sentindo suas bochechas esquentarem novamente. Claro que descreveu. Carla, conheci um homem lindo no ônibus hoje, com olhos castanhos e sorriso de comercial de pasta de dente. Imitou Carla com uma voz melodramática. Eu nunca disse isso. Rebeca queria se esconder debaixo da mesa. Comercial de pasta de dente? Repetiu Valentino, claramente divertido. Isso é um elogio? É um ótimo elogio, assegurou Carla. Significa que você tem um sorriso perfeito. Carla, você não tem trabalho para fazer? Perguntou Rebeca, através dos dentes cerrados. Na verdade, tenho uma reunião agora, disse Carla, piscando conspicuamente. Vocês ficam à vontade para conversar. E com isso, ela desapareceu, deixando Rebeca e Valentino sozinhos em um silêncio ligeiramente constrangedor. Então, disse Valentino depois de um momento, comercial de pasta de dente? Ignore a Carla. Ela tem mania de exagerar tudo. Não me importo com exageros, especialmente quando são elogiosos. Ele sorriu. Aquele sorriso que realmente poderia estar em um comercial de pasta de dente. Olha, sei que acabamos de nos conhecer de uma forma um pouco inusitada, mas gostaria de te convidar para almoçar, como agradecimento por ter me dado uma manhã tão aventureira. Rebeca hesitou. Uma parte dela, a parte sensata que havia aprendido a ser cautelosa depois de tantas decepções, dizia para declinar educadamente. Ela não conhecia esse homem, não sabia nada sobre ele além do fato de que usava ternos caros e tinha um sorriso devastador. Além disso, tinha Sofia para pensar, responsabilidades, uma vida complicada demais para aventuras românticas. Mas outra parte dela, a parte que havia sido enterrada sob camadas de responsabilidade e cautela, sussurrava que fazia muito tempo desde que alguém havia feito seu coração acelerar daquele jeito. Começou ela, ainda indecisa. Nesse momento seu telefone tocou. Era a creche. Com licença, disse ela, atendendo rapidamente. Alô? Senhorita Figueiredo? É da creche da Sofia. Ela está com febre e precisa ser buscada. O estômago de Rebeca despencou. Sofia doente significava faltar ao trabalho. Significava médico. Remédios. Mais uma preocupação na já extensa lista. Claro, estou indo agora, disse ela, desligando o telefone e já pegando a bolsa. Problemas? Perguntou Valentino, notando sua expressão preocupada. Minha filha está doente. Preciso buscá-la na creche, explicou rapidamente, já se dirigindo à porta. Precisa de ajuda? Posso te dar uma carona. Rebeca parou na porta, surpresa pela oferta. Você nem me conhece. Conheço o suficiente para saber que você é uma boa mãe que se preocupa com a filha. E tenho um carro. Por um momento, o orgulho de Rebeca lutou contra a praticidade. Uma carona seria muito mais rápida que o ônibus, especialmente com Sofia doente. E Valentino parecia genuinamente preocupado, não apenas educado. Tudo bem, disse ela finalmente, mas só até a creche. Claro, o carro de Valentino
era exatamente o que Rebeca esperava de alguém que usava ternos caros, um sedã preto impecável com interior de couro bege. Ela se sentiu meio deslocada entrando ali com sua roupa simples de trabalho e sua bolsa desgastada. "Bonito carro", comentou ela, tentando quebrar o silêncio enquanto ele dirigia. "Obrigado. É prático para o trabalho. O que você faz?" "Sou advogado, trabalho numa empresa no centro." Claro que era advogado. Rebeca quase riu da ironia. Ela, que mal conseguia pagar as contas, estava no carro de um advogado bem-sucedido que provavelmente ganhava em um mês o que ela ganhava em um ano. "Deve ser interessante", disse ela educadamente. "É mais entediante do que você imagina. Muito papel, muita gente discutindo por coisas pequenas." Ele olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para o trânsito. "E você? Gosta de trabalhar com contabilidade?" "É um trabalho", respondeu Rebeca honestamente. "Paga as contas." Eles chegaram à creche em poucos minutos. Sofia estava sentada no colo da tia Márcia, a cuidadora, com as bochechas coradas pela febre e os olhos brilhantes. "Mamãe!" exclamou ela quando viu Rebeca estendendo os bracinhos. "Oi, amor. Como você está se sentindo?" perguntou Rebeca, pegando-a no colo e sentindo sua testa quente. "Tô com dor de cabeça", murmurou Sofia, aninhando-se contra o pescoço da mãe. Ela começou a reclamar de dor de cabeça há uma hora e a febre subiu rapidinho, explicou a tia Márcia. "Melhor levar no médico." "Príncipe Valentino", exclamou Sofia quando notou Valentino parado na porta. "Oi, princesa. Soube que você não está se sentindo bem", disse ele, aproximando-se com cuidado. "Tô doente", confirmou Sofia dramaticamente, como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Que pena, mas tenho certeza de que você vai ficar boa logo", disse Valentino, tocando gentilmente a mãozinha dela. "Sua mãe vai cuidar muito bem de você." No caminho para o pronto-socorro, Sofia adormeceu no banco de trás, e Rebeca ficou dividida entre a preocupação com a filha e a consciência da gentileza de Valentino. Ele havia insistido em levá-las ao médico, apesar de ela ter protestado que poderia pegar um táxi. "Você não precisa fazer isso", disse ela enquanto esperavam na recepção do pronto-socorro. "Eu sei", respondeu ele simplesmente, "mas quero ajudar." "Por quê?" Valentino pensou por um momento antes de responder. "Porque vocês duas me intrigam. Porque sua filha tem o sorriso mais genuíno que já vi. Porque você é claramente uma mãe incrível, que faria qualquer coisa por ela. E por quê? Por quê? Porque faz muito tempo que não conheço alguém que me faça querer ser uma pessoa melhor só por estar perto dela." Rebeca o olhou, procurando sinais de que ele estava apenas sendo gentil ou tentando impressioná-la. Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade que a fez acreditar que ele estava sendo honesto. "Sofia Figueiredo", chamou a enfermeira. "Somos nós", disse Rebeca pegando Sofia no colo. "Posso esperar aqui?" perguntou Valentino. "Você não precisa..." "Eu sei que não preciso. Posso?" Rebeca assentiu, tocada por sua insistência em ajudar. O diagnóstico foi tranquilizador. Apenas um resfriado comum que havia causado a febre. O médico receitou antitérmico e recomendou repouso. Sofia já estava mais animada quando saíram do consultório, especialmente quando Valentino apareceu com um ursinho de pelúcia pequeno que havia comprado na loja de presentes do hospital. "Para a princesa", disse ele, oferecendo o ursinho para Sofia. "Obrigada, príncipe Valentino." Ela apertou o ursinho contra o peito, radiante. "Você não precisava", protestou Rebeca, mas estava tocada pelo gesto. "Toda princesa precisa de um exército de ursinhos para se proteger dos resfriados", explicou Valentino seriamente para Sofia, que riu encantada. De volta ao carro, Sofia tagarelou alegremente sobre seu novo ursinho, aparentemente recuperada da indisposição. Rebeca se sentia confusa. Valentino havia passado a tarde toda com elas, perdendo trabalho, gastando dinheiro, cuidando de duas desconhecidas como se fossem importantes para ele. "Por quê? Você pode me deixar em casa?" perguntou ela quando ele perguntou para onde ir. "Claro. Qual o endereço?" Rebeca hesitou. Seu prédio não era exatamente o tipo de lugar que alguém como Valentino frequentava. Era velho, com tinta descascando e elevador que funcionava quando queria. Mas não havia alternativa. Quando chegaram ao prédio, Valentino olhou ao redor sem nenhuma expressão de julgamento, apenas curiosidade. "Obrigada", disse Rebeca pegando Sofia no colo. "Por tudo. Você foi muito gentil." "Foi um prazer", respondeu ele, e parecia sincero.
A Sofia está se sentindo melhor? Tô boa, anunciou Sofia, levantando o ursinho no ar como um troféu. Ótimo. Escuta, disse Valentino, dirigindo-se a Rebeca. Sei que hoje não foi exatamente o dia ideal para um convite para almoço, mas que tal jantar? Amanhã à noite? Posso buscar você. Rebeca olhou para ele, para Sofia, para o prédio deteriorado atrás dela, e tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Tudo bem, disse ela, mas eu pago a babá. Combinado, sorriu Valentino. Às 8? Às 8. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, o elevador havia quebrado novamente, Rebeca se perguntou o que havia acabado de fazer. Havia aceito sair com um homem que claramente vinha de um mundo muito diferente do seu. Um homem que havia passado o dia todo sendo gentil demais para ser real. Mamãe, gostei do príncipe, disse Sofia, ainda apertando seu ursinho novo. Eu também, amor, admitiu Rebeca em voz baixa. Eu também. Mas enquanto dava banho em Sofia e preparava um jantar simples, ela não conseguia se livrar da sensação de que havia algo que Valentino não estava contando. Ninguém era tão perfeito quanto ele parecia ser. E se havia uma coisa que a vida havia ensinado a Rebeca, era que quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era. Ainda assim, ela se pegou sorrindo enquanto escolhia o que vestir para o jantar do dia seguinte. Talvez, apenas talvez, ela merecesse um pouco de felicidade em sua vida. E se Valentino Aures estava oferecendo essa possibilidade, quem era ela para recusar? Do outro lado da cidade, Valentino estava parado na janela de seu apartamento elegante, olhando as luzes da cidade e pensando em olhos castanhos expressivos e um sorriso tímido que havia feito seu dia inteiro mais interessante. Ele não mentira para Rebeca. Realmente fazia muito tempo que não conhecia alguém que o fizesse querer ser melhor. O problema era que havia algumas coisas sobre ele que ela precisava saber, coisas que poderiam mudar completamente a opinião dela sobre quem ele realmente era. E ele não tinha certeza de como, ou quando, contar para ela que o encontro deles no ônibus não havia sido tão casual quanto parecia, mas isso era problema para amanhã. Por enquanto, ele se permitiu ser apenas um homem que havia tido a sorte de conhecer uma mulher extraordinária e sua filha encantadora, e que estava ansioso para vê-las novamente. O que poderia dar errado? Rebeca passou a manhã seguinte em um estado de ansiedade que oscilava entre empolgação e pânico absoluto. Havia acordado 3 vezes durante a madrugada, sempre com a mesma pergunta martelando em sua cabeça. O que diabos ela estava fazendo? Mamãe, você está esquisita hoje, observou Sofia durante o café da manhã, mastigando suas torradas com a sabedoria desconcertante de uma criança de 2 anos. Esquisita como? Perguntou Rebeca, tentando parecer casual enquanto experimentava pela 5ª vez uma blusa diferente. Você está cantando aquela música chata do rádio e mexendo no cabelo toda hora. Rebeca parou de alisar os fios e olhou para a filha. Não é uma música chata. É sim, e você só canta quando está nervosa. Sofia deu uma mordida decisiva na torrada. Tipo quando o homem vem cobrar o aluguel. Muito obrigada pela análise, doutora Sofia, disse Rebeca sarcasticamente, mas não conseguiu evitar um sorriso. Sua filha era observadora demais para o próprio bem. O dia no escritório passou em câmera lenta. Cada vez que o telefone tocava, Rebeca sentia seu coração disparar, pensando que poderia ser Valentino cancelando o encontro. Não que ela fosse ficar desapontada, claro. Seria até um alívio. Ela não estava preparada para aquilo mesmo. Você vai furar um buraco na mesa se continuar tamborilando os dedos assim, comentou Carla, aparecendo ao lado da mesa de Rebeca com uma xícara de café e aquela expressão marota que Rebeca aprendera a temer. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você está nervosa por causa do encontro com o príncipe Valentino. Não é um encontro. É só um jantar, para agradecer pela ajuda de ontem. Ah, sim, um jantar, entre um homem e uma mulher, à noite, sozinhos. Definitivamente não é um encontro. Carla revirou os olhos dramaticamente. Rebeca, querida, você precisa urgentemente sair mais de casa. Está perdendo a prática de interpretar sinais masculinos. Que sinais? O homem passou o dia inteiro cuidando de você e da Sofia ontem. Comprou um ursinho para ela. Insistiu em te levar ao médico. E agora convidou você para jantar. Se isso não são sinais, eu sou uma girafa. Rebeca olhou criticamente para Carla. Você é meio alta mesmo. Muito engraçada.
Carla se sentou na beirada da mesa. Falando sério, quando foi a última vez que você saiu sozinha? Sem a Sofia, quero dizer. Rebeca pensou. E pensou mais um pouco. A resposta era deprimente. Não lembro. Exato. Você é uma mãe maravilhosa, Rebeca, mas também é uma mulher de 22 anos que merece se divertir de vez em quando. E se esse Valentino é tão legal quanto parece, talvez seja a hora de dar uma chance para o romance voltar à sua vida. E se ele descobrir sobre o pai da Sofia? Carla ficou séria. O que tem sobre o pai da Sofia? Você não deve satisfação da sua vida para ninguém. O que aconteceu no passado, aconteceu. O que importa é o presente. Rebeca suspirou. Carla não sabia de tudo sobre o pai de Sofia. Ninguém sabia, na verdade. E talvez fosse melhor assim. Às 5 da tarde, Rebeca correu para casa, pegou Sofia na creche e enfrentou sua primeira crise. O que vestir? Seu guarda-roupa não era exatamente diversificado. Tinha roupas de trabalho, roupas de casa e 2 ou 3 peças que guardava para ocasiões especiais, que nunca aconteciam. Dona Eulália gritou pela janela para o apartamento da vizinha. Oi, querida, soube que você tem um encontro hoje. Gritou de volta a vizinha, aparecendo na janela com um sorriso que poderia iluminar uma cidade pequena. Como a senhora soube? O rapaz voltou hoje de manhã para me agradecer pelas informações de ontem. Que educação! E que moço bonito, minha filha. Você pescou um peixe grande. Rebeca gemeu internamente. Ele voltou aqui? Voltou sim. Queria saber se você tinha alguma comida preferida, se era alérgica a alguma coisa. Essas gentilezas todas. Um verdadeiro cavalheiro. Não como esses moleques de hoje em dia que só sabem mandar mensagem no celular. E o que a senhora disse? A verdade, ora. Que você gosta de massa, que é alérgica a camarão, que adora chocolate e que não sai há mais de 2 anos. Também mencionei que você precisa urgentemente de roupas novas para ocasiões especiais. Senhora Eulália, o quê? Era verdade. E deu certo, porque ele disse que ia cuidar de tudo. A vizinha piscou conspicuamente. Aliás, chegou uma caixa para você há 1 hora. Uma caixa? Rebeca desceu rapidamente ao apartamento de Dona Eulália e encontrou uma caixa elegante de uma loja de departamentos cara que ela só conhecia de passar em frente. Dentro, havia um vestido simples, mas elegante, na cor verde escura, na medida exata, acompanhado de um bilhete. Para a princesa Sofia. Espero que sua mamãe goste. Não quis arriscar escolher sapatos. Vê. Ele mandou um vestido, murmurou Rebeca, incrédula. Que romântico, suspirou Dona Eulália. E que bom gosto. Esta cor vai ficar linda em você. Mas eu não posso aceitar isso, é muito caro. Bobagem. O rapaz claramente tem condições e você merece ser mimada. Quando foi a última vez que alguém te deu um presente assim? Nunca, pensou Rebeca, mas não disse em voz alta. Em vez disso, segurou o vestido contra o corpo e se olhou no espelho da sala de Dona Eulália. Era realmente bonito. E da medida certa. Como ele tinha sabido? De volta ao seu apartamento, Rebeca deu banho em Sofia e a deixou com a roupa de dormir, preparando-se para deixá-la com Dona Eulália durante o jantar. Sua vizinha havia insistido em cuidar da menina gratuitamente, alegando que era importante para o futuro romântico de Rebeca. Quando finalmente se olhou no espelho, usando o vestido novo, Rebeca mal se reconheceu. Havia esquecido como era se sentir atraente. O vestido realçava sua figura sem ser chamativo, e a cor destacava seus olhos castanhos. Uau, mamãe, você tá bonita! Exclamou Sofia batendo palminhas. Obrigada, amor. Lembra que você vai ficar com a Dona Eulália hoje à noite? Lembro. Ela disse que vai fazer pipoca e a gente vai assistir desenho. Às 8 em ponto, o interfone tocou. Rebeca se olhou uma última vez no espelho, respirou fundo e desceu. Valentino estava parado ao lado de seu carro vestindo calça escura e camisa clara sem gravata. Ele sorriu quando a viu. Você está linda, disse ele. E Rebeca sentiu suas bochechas esquentarem. Obrigada pelo vestido. Você não precisava. Quis fazer isso. Ele abriu a porta do carro para ela. A Sofia está bem? Está ótima. Ficou empolgada quando soube que ia assistir desenho com a vizinha. O restaurante que Valentino escolheu era elegante sem ser intimidador. Não era o tipo de lugar onde Rebeca normalmente comeria, mas também não era tão chique que a fizesse sentir-se completamente deslocada. Como você sabia minha medida?
Perguntou ela depois que se sentaram. Valentino sorriu, meio sem graça. Perguntei para sua vizinha, ela foi muito detalhista. Dona Eulália tem opinião sobre tudo. Notei. Ela também me deu conselhos sobre flores, chocolates e quais assuntos evitar na conversa. E quais assuntos devo evitar? Política, futebol, e aparentemente eu não devo perguntar sobre o pai da Sofia, a menos que você traga o assunto primeiro. Rebeca congelou. Ela disse isso. Disse que era assunto delicado. Valentino se inclinou ligeiramente para a frente. Olha, Rebeca, eu não quero te pressionar sobre nada. Todo mundo tem um passado. O que importa é que você é uma mãe incrível e uma pessoa interessante, e eu gostaria de te conhecer melhor. É mais complicado do que você imagina, disse ela em voz baixa. A maioria das coisas boas na vida é complicada. O jantar começou de forma descontraída. Valentino era um conversador natural, fazendo-a rir com histórias sobre seus colegas de trabalho e perguntando genuinamente sobre sua vida, seu trabalho, seus sonhos. Rebeca se viu relaxando pela primeira vez em muito tempo. Então você sempre quis trabalhar com contabilidade? Perguntou ele. Não exatamente, Rebeca brincou com o guardanapo. Na verdade, eu queria ser professora. Fiz 2 anos de pedagogia. E o que aconteceu? A vida aconteceu. Ela deu de ombros. Engravidei, precisei parar a faculdade, arranjar um emprego que pagasse as contas imediatamente. Contabilidade não era minha paixão, mas estava disponível. Você pensa em voltar a estudar? Às vezes. Mas é complicado com a Sofia, o trabalho, as contas. Ela parou, percebendo que estava soando melancólica demais. E você? Sempre quis ser advogado? Na verdade, meu pai meio que me empurrou para o direito. Ele sempre disse que advogado nunca fica desempregado. Valentino sorriu. Mas eu gosto do que faço, a maior parte do tempo, pelo menos. Que tipo de direito você pratica? É empresarial, muito entediante, na verdade. Contratos, fusões, aquisições, nada muito dramático como nos filmes. Deve pagar bem. Paga, ele concordou, mas pareceu desconfortável com o assunto. Mas dinheiro não é tudo. É fácil falar isso quando você tem, disse Rebeca sem pensar. Depois se arrependeu imediatamente. Desculpa, isso soou muito verdadeiro, ele completou. E você está certa. É fácil minimizar a importância do dinheiro quando você não precisa se preocupar com ele. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Rebeca se perguntou se havia estragado tudo com seu comentário. Posso te contar uma coisa? Disse Valentino finalmente. Claro, eu invejo você. Me inveja? Por quê? Porque você tem propósito. Você acorda todos os dias sabendo exatamente por que está fazendo o que faz. Por Sofia, por vocês duas. Eu acordo e vou trabalhar porque... Bem, porque é isso que se espera de mim. Mas você tem sucesso. Tenho dinheiro, não é a mesma coisa que sucesso. Ele olhou para ela intensamente. Você criou uma pessoa incrível. Sofia é inteligente, engraçada, carinhosa. Isso é sucesso de verdade. Rebeca sentiu os olhos marejarem. Obrigada. De nada, é verdade. O resto do jantar fluiu naturalmente com conversas sobre filmes, músicas, livros. Rebeca descobriu que Valentino tinha um senso de humor seco e que ele realmente escutava quando ela falava, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno. Você quer sobremesa? Perguntou o garçom. Não para mim, obrigada, disse Rebeca. Na verdade, disse Valentino, podemos levar uma fatia daquele bolo de chocolate para a viagem? Para a Sofia, explicou para Rebeca. Dona Eulália mencionou que ela adora chocolate. Mais uma vez, Rebeca ficou tocada pela consideração dele com sua filha. No carro, a caminho de casa, um silêncio confortável se instalou entre eles. Rebeca olhava pelas janelas, observando a cidade noturna, quando Valentino disse, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você mais teme na vida? A pergunta a pegou desprevenida. Que tipo de pergunta é essa? O tipo que me ajuda a conhecer a pessoa de verdade. Rebeca pensou. Não conseguir dar para a Sofia tudo o que ela merece. Educação, oportunidades, segurança. Tenho medo de que minhas limitações limitem o futuro dela. E você? O que mais teme? Decepcionar as pessoas? Respondeu ele imediatamente. Descobrir que não sou quem elas pensam que sou. Todo mundo decepciona alguém em algum momento. Faz parte de ser humano. E se for algo maior que uma decepção comum? Rebeca o olhou, notando a tensão em sua voz. Valentino, tem alguma coisa que você quer me contar?
Ele parou o carro em frente ao prédio dela e ficou alguns segundos em silêncio, as mãos no volante. Tem, disse ele finalmente. Mas não hoje. Hoje foi perfeito, e eu não quero estragar isso. Você não vai estragar nada. O que quer que seja, podemos conversar. Promete que me dará uma chance de explicar quando eu contar? Isso parece muito misterioso. Rebecca riu nervosamente. Você não matou ninguém, matou? Não, ele riu também, mas ainda parecia tenso. Nada assim. Então pode contar. Valentino respirou fundo. Rebecca, nosso encontro no ônibus ontem não foi por acaso. Como assim? Eu estava te seguindo há algumas semanas. O sangue de Rebecca congelou. Você estava me seguindo? Não da forma que parece. Deixe eu explicar. Você é um stalker? Ela já estava destrancando a porta do carro. Não. Rebecca, por favor, me deixe explicar. Explique rápido, disse ela, a mão na maçaneta da porta. Eu sou advogado da empresa onde você trabalha. Melhor dizendo, onde você trabalhava. A empresa está sendo vendida e eu estava investigando os funcionários para o processo de transição. Seu nome estava na lista. Rebecca o olhou confusa. Minha empresa está sendo vendida? Vai ser anunciado na segunda-feira. O Sr. Mendes não queria que os funcionários soubessem até tudo estar finalizado. E você estava me investigando? Inicialmente, sim. Mas depois eu te vi pela primeira vez com a Sofia saindo da creche e... Ele passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Isso vai soar terrível, mas eu fiquei intrigado. Você parecia tão... genuína, diferente de todas as pessoas que eu conheço. Então você me seguiu. Eu descobri qual ônibus você pegava de manhã e comecei a pegar o mesmo, apenas para te observar. Sei que parece horrível. Rebecca se sentiu nauseada. Parece horrível porque é horrível. Eu sei. Mas então ontem aconteceu aquele acidente no ônibus e você esqueceu sua carteira e parecia o destino me dando uma desculpa para falar com você. Destino, ela repetiu friamente. Que conveniente. Rebecca, eu sei que isso está soando terrível, mas precisa acreditar em mim. Tudo o que aconteceu depois foi real. Ontem com a Sofia no hospital, hoje no jantar, tudo isso foi real. Meus sentimentos são reais. Seus sentimentos... Ela riu sem humor. Você me conhece há 2 dias. Às vezes 2 dias são suficientes para saber que você quer conhecer alguém pelo resto da vida. A frase a atingiu como um soco no estômago. Era exatamente o tipo de coisa romântica que ela sempre sonhara escutar. Vindo de qualquer outra pessoa em qualquer outra circunstância, teria derretido seu coração. Você mentiu para mim, disse ela simplesmente. Por omissão, sim, mas tudo mais foi verdade. Como eu posso acreditar nisso? Você passou semanas me seguindo como se eu fosse um objeto de interesse. Você invadiu minha privacidade, mentiu sobre como nos conhecemos e agora quer que eu acredite que seus sentimentos são genuínos? Porque são, disse ele desesperadamente. Rebecca, eu nunca me senti assim sobre alguém. Você me fez questionar tudo sobre minha vida. Bem, agora você me fez questionar tudo sobre a minha também. Ela abriu a porta do carro. Especialmente meu emprego, que aparentemente está acabando. Rebecca, espera. Não, eu preciso processar isso tudo. Preciso pensar. Posso te ligar? Ela o olhou por um longo momento. Não sei. Por favor, não deixa isso terminar assim. Me dá uma chance de te mostrar que meus sentimentos são verdadeiros. Valentino, você pode até ter sentimentos verdadeiros, mas construiu tudo isso sobre uma mentira. Como eu posso confiar em você depois disso? E com essa pergunta retórica, ela saiu do carro e subiu para seu apartamento, deixando Valentino sentado sozinho no banco do motorista, se perguntando como havia conseguido estragar tudo tão rapidamente. Lá em cima, Rebecca pagou Dona Eulália, que estava obviamente morrendo de curiosidade sobre como havia sido o encontro, mas teve a decência de não fazer perguntas quando viu a expressão de Rebecca. Sofia estava dormindo no sofá da vizinha, abraçada ao ursinho que Valentino havia dado para ela. Rebecca a carregou cuidadosamente para casa, deitou-a em sua caminha e então se sentou na beira da cama, observando o rostinho tranquilo da filha. Tudo havia sido mentira. Bem, não tudo, aparentemente, mas o suficiente para fazer todo o resto parecer falso também. E agora ela estava sem emprego, ou pelo menos prestes a ficar. O pior de tudo era que, mesmo sabendo da mentira, ela não conseguia esquecer como se sentira durante o jantar. Pela primeira vez em anos, ela se sentira como uma mulher desejável, interessante,
digna de atenção, e agora descobria que era apenas um objeto de curiosidade para um advogado entediado. Ela tirou o vestido verde e o pendurou no armário. Era lindo demais para jogar fora, mas olhar para ele só a lembraria de como havia sido idiota por acreditar que alguém como Valentino poderia estar genuinamente interessado em alguém como ela. Quando finalmente conseguiu dormir, já passava das 2 da manhã, e ela sonhou com olhos castanhos com pontinhos dourados e sorrisos que pareciam comerciais de pasta de dente, mas que se revelavam falsos quando você olhava mais de perto. Do outro lado da cidade, Valentino também estava acordado, olhando para o teto do quarto e se odiando por ter estragado a melhor coisa que havia acontecido em sua vida. Ele sabia que tinha feito tudo errado desde o início, mas não sabia como consertar, ou se ainda havia conserto possível. A única coisa que sabia com certeza era que não ia desistir de Rebecca facilmente. Ela merecia saber a verdade completa, incluindo a parte que ele ainda não havia contado, que a empresa que estava comprando o escritório onde ela trabalhava era dele, e que, tecnicamente, ele seria o novo chefe dela. Isso, ele tinha certeza, não ia ajudar em nada sua causa. Segunda-feira chegou como um soco no estômago. Rebecca acordou com dor de cabeça, os olhos inchados de chorar durante a madrugada e a sensação de que seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Sofia, felizmente, estava de bom humor, tagarelando sobre o desenho que havia assistido na casa de Dona Eulália e mostrando o ursinho que o príncipe Valentino havia dado para ela. «Mamãe, quando o príncipe vai voltar?» perguntou Sofia enquanto comia suas torradas. «Não sei, amor», respondeu Rebecca, evitando olhar diretamente para a filha. Como explicar para uma criança de 2 anos que o príncipe havia se revelado um mentiroso? Ele é legal. E trouxe bolo de chocolate. Sofia lambeu os lábios, lembrando da sobremesa da noite anterior. Ele trouxe, concordou Rebecca melancolicamente. O trajeto para o trabalho foi uma tortura. A cada parada do ônibus, ela se lembrava de como havia conhecido Valentino, de como tudo havia sido uma farsa elaborada. Pior ainda, ela se pegou procurando por ele no ônibus e ficou dividida entre alívio e decepção quando não o viu. No escritório, a atmosfera estava estranha. Senhor Mendes estava mais nervoso que o normal. Carla estava sussurrando com as outras secretárias, e havia homens de terno circulando pelos corredores com pranchetas e expressões sérias. «Rebecca!» Carla praticamente saltou sobre ela assim que ela chegou. «Você soube da novidade?» «Que novidade?» «A empresa foi vendida. O Sr. Mendes acabou de anunciar. Vai ter uma reunião geral às 10 horas. Rebecca sentiu o estômago afundar. Então Valentino havia dito a verdade sobre isso, pelo menos. «E tem mais», continuou Carla, obviamente empolgada com o drama. «O novo dono é uma empresa grande de advogados. E adivinha quem está liderando a transição?» «Quem?» «Seu príncipe encantado, Valentino alguma coisa. Ele está no escritório do Sr. Mendes agora mesmo.» Rebecca se apoiou na mesa, sentindo-se tonta. «Ele está aqui?» «Está. E que coincidência, não? Você sai com ele no fim de semana e na segunda-feira ele aparece aqui como o novo chefe. Que sorte a sua!» «Sorte, claro.» Rebecca quase riu da ironia. A reunião das 10 foi um borrão de informações técnicas sobre a transição, garantias de que todos os empregos estavam seguros por pelo menos 6 meses, e a apresentação da nova equipe de gestão. Valentino estava lá, impecável em seu terno escuro, falando profissionalmente sobre mudanças graduais e período de adaptação. Seus olhos encontraram os dela por um instante durante a apresentação e Rebecca viu algo que poderia ser arrependimento em sua expressão. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. Depois da reunião, ela tentou escapar rapidamente para sua mesa, mas não foi suficientemente rápida. «Rebecca», a voz dele atrás dela a fez parar. «Posso falar com você? Em particular?» Ela se virou lentamente. «Não acho que seja apropriado, Sr. Auris, considerando que agora você é meu chefe. Rebecca, por favor. Senhora Figueiredo», ela o corrigiu friamente. «Estamos em ambiente profissional.» Valentino pareceu ferido, mas não desistiu. «Senhora Figueiredo, preciso falar com você sobre algumas mudanças em sua posição. É importante.» «Que tipo de mudanças?» «Prefiro discutir isso em particular. Minha sala em 5 minutos?» Não era realmente uma pergunta, e ambos sabiam disso. Rebecca assentiu rigidamente e o seguiu até a sala que antes pertencia ao Sr. Mendes, e agora aparentemente era de Valentino.
Pode fechar a porta, por favor? Pediu ele. Prefiro deixar aberta. Rebeca, senhora Figueiredo. Ela o corrigiu novamente. Ele suspirou e se sentou atrás da mesa, gesticulando para que ela se sentasse também. Ela permaneceu de pé. Certo, senhora Figueiredo. Estive analisando sua posição atual na empresa e acredito que você esteja qualificada demais para ser apenas assistente administrativa. Qualificada demais. Você tem 2 anos de pedagogia, excelentes habilidades organizacionais e conhece bem as operações da empresa. Gostaria de oferecer uma promoção. Rebeca o olhou desconfiada. Que tipo de promoção? Supervisora administrativa. Aumento de 40% no salário, benefícios melhores, horários mais flexíveis para que você possa buscar Sofia na creche. E por que você faria isso? Porque você merece, disse ele simplesmente. Ou porque você está se sentindo culpado. Valentino se levantou e deu alguns passos em direção a ela, mas parou quando viu sua expressão. Estou me sentindo culpado, sim, mas isso não muda o fato de que você merece a promoção. Eu não quero sua culpa disfarçada de oportunidade profissional. Não é isso, não é? Então me diga, Valentino, se você não me conhecesse pessoalmente, ainda ofereceria essa promoção. Ele hesitou por um segundo, e essa hesitação foi suficiente para Rebeca. Era isso que eu pensava, disse ela se dirigindo à porta. Rebeca, espera. Pode ser que eu não oferecesse a promoção se não te conhecesse, mas isso é porque eu não saberia do seu potencial. Agora eu sei. Você é inteligente, dedicada, competente. Você merece essa oportunidade. Baseado em quê? Nas suas semanas de observação clandestina? Baseado em como você cria sua filha sozinha, como você trabalha duro todos os dias, como você se preocupa com os outros, baseado em quem você é. Rebeca se virou para encará-lo. Você não sabe quem eu sou. Você achou que sabia, baseado nas suas observações de stalker, mas você não me conhece de verdade. Então me deixa te conhecer de verdade. Como seu funcionário subordinado. Não, obrigada. Como pessoas que se importam uma com a outra. Nós não nos importamos uma com a outra. Você tem uma obsessão estranha comigo, e eu fui idiota o suficiente para confundir gentileza calculada com interesse genuíno. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, e ela viu Valentino recuar como se tivesse levado um tapa. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele em voz baixa. Eu não sei mais no que acreditar. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, e Rebeca teve que lutar contra a vontade de suavizar suas palavras. Mesmo ferida e traída, ela ainda sentia aquela atração inexplicável por ele. A promoção está disponível se você quiser, disse Valentino finalmente, voltando ao tom profissional. Pense a respeito. Vou pensar. Ela mentiu. Já havia decidido que não aceitaria nada que viesse dele. De volta à sua mesa, Rebeca tentou se concentrar no trabalho, mas foi impossível. Carla estava praticamente vibrando de curiosidade. E então, o que ele queria? Oferecer uma promoção. Uma promoção. Que maravilha! Eu sabia que sair com ele ia dar frutos. Não vou aceitar. O quê? Por quê? É complicado, Carla. Complicado como? Ele te ofereceu mais dinheiro e responsabilidades. O que tem de complicado nisso? Como explicar sem entrar em detalhes sobre a mentira, o stalking e toda a situação constrangedora? Apenas não me sinto confortável aceitando favores dele. Favores? Rebeca, isso é reconhecimento profissional. Você trabalha aqui há 2 anos, sempre foi competente e dedicada. Talvez ele apenas notou isso. Talvez. Mas Rebeca sabia que não era apenas reconhecimento profissional. Era culpa, pena ou alguma combinação dos dois, e ela não queria nada que fosse oferecido por essas razões. O resto da semana passou em uma névoa desconfortável. Valentino tentou falar com ela mais algumas vezes, sempre sobre assuntos profissionais, mas ela manteve suas interações estritamente formais e breves. Na quinta-feira à tarde, quando Rebeca estava organizando os arquivos do Sr. Mendes para a transição, encontrou uma pasta com seu nome. Curiosa, ela a abriu e quase deixou tudo cair no chão. Era um dossiê completo sobre ela. Informações pessoais, histórico profissional, endereço, dados sobre Sofia, até mesmo uma foto que parecia ter sido tirada sem seu conhecimento na saída da creche. Na parte de baixo da pasta, havia uma nota manuscrita. Candidata interessante para a promoção. Observar potencial de liderança. VA. A data da nota era de 3 semanas atrás.
Rebeca sentiu uma mistura de raiva e humilhação que quase a deixou sem ar. Não apenas ele havia mentido sobre como eles se conheceram, mas havia investigado sua vida inteira. Sabia sobre sua situação financeira, sobre ter abandonado a faculdade, sobre criar Sofia sozinha. Todas aquelas perguntas durante o jantar, toda aquela aparente curiosidade genuína sobre sua vida, ele já sabia de tudo. Filho da mãe, murmurou ela, uma palavra que raramente usava. Rebeca, tudo bem? Perguntou Carla, aparecendo na porta. Não, nada está bem. Rebeca fechou a pasta com força. Carla, você pode me cobrir por alguns minutos? Preciso resolver uma coisa. Claro, mas você está com uma cara... Rebeca não esperou para ouvir o resto. Marchou até a sala de Valentino e entrou sem bater. Senhora Figueiredo. Ele se levantou da cadeira, surpreso. Eu estava... Você tem uma pasta sobre mim. Ela jogou o dossiê sobre a mesa dele. Valentino olhou para a pasta e depois para ela, a cor sumindo de seu rosto. Rebeca, 3 semanas de investigação. 3 semanas. Você sabia sobre minha situação financeira, sobre a Sofia, sobre eu ter largado a faculdade. Sabia de tudo. Sua voz estava subindo de volume, mas ela não se importava. Durante aquele jantar, quando você fez todas aquelas perguntas carinhosas sobre minha vida, você já sabia de todas as respostas. Posso explicar. Explicar o quê? Como você violou minha privacidade? Como você me fez sentir especial por ter despertado sua curiosidade, quando na verdade eu era apenas um objeto de estudo? Você não era um objeto de estudo. Não? Então o que era isso? Ela apontou para a pasta. Pesquisa acadêmica? Valentino passou as mãos pelo cabelo, parecendo desesperado. No início, sim. Era apenas due diligence para a aquisição da empresa. Mas depois você decidiu que seria divertido brincar de Deus com a vida de uma pessoa? Não, depois eu me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rebeca o encarou, incrédula. Você se apaixonou por uma versão de mim que você criou na sua cabeça baseado em investigações e observações clandestinas. Isso não é amor, Valentino. Isso é obsessão. Você está errada. Estou? Então me diga uma coisa sobre mim que não estava nessa pasta. Uma coisa que você descobriu conversando comigo de verdade, sem mentiras ou manipulação. Valentino abriu a boca, depois a fechou. Pensou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Você canta Whitney Houston no chuveiro, disse ele finalmente. Isso a dona Eulália te contou. Você tem uma cicatriz pequena no joelho esquerdo. Isso você poderia ter visto na foto. Você... Ele parou, percebendo que estava perdendo a batalha. Exato. Você não me conhece. Você conhece dados sobre mim. E baseado nesses dados, você construiu uma fantasia romântica. Não é uma fantasia, meus sentimentos são reais. Seus sentimentos podem até ser reais, mas são baseados em uma mentira. Em várias mentiras, na verdade. Rebeca se dirigiu à porta, mas se virou antes de sair. E sobre a promoção? Também está recusando, anunciou. Por quê? Porque não quero nada que venha de você. Nem dinheiro, nem oportunidades, nem presentes caros. Quero que você fique longe de mim e da minha filha. Rebeca, por favor. Senhora Figueiredo. E isso não é uma sugestão, Sr. Aures, é um pedido. Deixe-nos em paz. Dessa vez ela saiu e fechou a porta atrás de si, deixando Valentino sozinho com seu arrependimento e a pasta aberta sobre a mesa. O resto do dia foi difícil. Rebeca tinha dificuldade para se concentrar. Estava irritada com todo mundo e só queria ir para casa e abraçar Sofia. Quando finalmente saiu do trabalho, estava emocionalmente exausta. No ônibus da volta, ela repensou toda a situação. Talvez tivesse sido muito dura com Valentino. Talvez ele realmente tivesse desenvolvido sentimentos genuínos por ela, apesar das circunstâncias questionáveis de como tudo começou. Mas então, ela se lembrava da pasta, das fotos, das 3 semanas de observação clandestina, e sua raiva voltava com força total. Ninguém tinha o direito de investigar sua vida daquele jeito, não importa quais fossem as intenções. Mamãe, você tá brava? Perguntou Sofia quando Rebeca a buscou na creche. Não com você, amor. Tive um dia difícil no trabalho. O príncipe Valentino fez você ficar brava? Rebeca parou de caminhar. Por que você perguntou isso? Porque você fica brava igualzinho quando o homem do aluguel vem aqui. E você falou o nome do príncipe quando estava brava no telefone com a tia Carla hoje. Rebeca suspirou.
Sua filha era observadora demais para o próprio bem. O príncipe Valentino mentiu para a mamãe sobre algumas coisas importantes, e isso me deixou chateada. Ele vai pedir desculpas? Não sei, amor. Você vai perdoar ele se ele pedir desculpas? A pergunta inocente de Sofia a atingiu em cheio. Ela perdoaria Valentino se ele pedisse desculpas sinceras? Poderiam superar toda aquela situação e começar de novo, desta vez com honestidade? Não sei, repetiu ela, mais para si mesma que para Sofia. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Rebeca se sentou no pequeno sofá de sua sala e realmente pensou sobre tudo o que havia acontecido. Valentino havia mentido, havia violado sua privacidade, havia construído um relacionamento baseado em informações obtidas de forma questionável. Mas também havia sido genuinamente gentil com Sofia. Havia passado um dia inteiro no hospital cuidando delas. Havia comprado um ursinho para uma criança que acabara de conhecer. Durante o jantar, mesmo sabendo que já conhecia as respostas, ele havia escutado suas histórias com atenção. Havia feito perguntas que mostravam interesse real em seus sentimentos e opiniões. Será que uma pessoa podia começar com intenções questionáveis e desenvolver sentimentos genuínos? Será que o fato de ele ter mentido no início invalidava tudo o que havia acontecido depois? Ela não sabia as respostas para essas perguntas. O que sabia era que estava confusa, ferida e com saudades de como se sentira durante aquele jantar, desejada, interessante, valorizada. Seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Rebeca, eu sei que você pediu para eu ficar longe, e vou respeitar isso. Mas preciso que você saiba que meus sentimentos por você são reais. Comecei tudo errado, menti por omissão, violei sua privacidade e não tenho desculpa para isso. Mas o que sinto por você e pela Sofia não foi planejado ou calculado. Vocês duas mudaram minha vida. Se algum dia você conseguir me perdoar, estarei aqui. Se não conseguir, vou entender. Mas saiba que você merece toda a felicidade do mundo, com ou sem mim. Vê. Rebeca leu a mensagem 3 vezes antes de deletá-la. Então se deitou e tentou dormir sem muito sucesso. Do outro lado da cidade, Valentino estava na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade e se perguntando se havia perdido a melhor coisa que já havia acontecido em sua vida por causa de sua própria estupidez. Ele realmente havia começado tudo com intenções profissionais. A investigação sobre os funcionários era parte padrão de qualquer aquisição empresarial. Mas quando vira Rebeca pela primeira vez, saindo da creche com Sofia no colo, rindo de algo que a menina havia dito, algo havia mudado. Ela era linda, sim, mas não era apenas isso. Havia algo em como ela se movia pelo mundo, determinada, mas gentil, forte, mas vulnerável, claramente lutando, mas nunca desistindo. E Sofia era simplesmente mágica, engraçada, inteligente, carinhosa. Ele havia começado a pegar o mesmo ônibus, não por razões profissionais, mas porque queria vê-las todas as manhãs. Queria ver Rebeca sorrir para Sofia, queria ouvir as conversas doces entre mãe e filha, queria fazer parte daquele mundo de alguma forma. Quando a carteira dela caíra no ônibus, parecera um sinal, uma oportunidade de finalmente conhecê-la de verdade, de se tornar parte de suas vidas de forma legítima. Mas ele sabia que deveria ter contado a verdade desde o início. Deveria ter sido honesto sobre como a conhecera, sobre a empresa, sobre tudo. Em vez disso, havia mentido por omissão, permitindo que ela acreditasse em uma versão romantizada de como eles se conheceram. E agora havia perdido ela, talvez para sempre. O telefone dele tocou. Era seu sócio, Marcos. Valentino, cara, você está bem? Saiu do escritório hoje como se tivesse visto um fantasma. Estou bem. Não parece. Quer conversar sobre isso? Estraguei tudo, Marcos. Com quem? Com a mulher mais incrível que já conheci. A funcionária da empresa que vocês compraram. Cara, você sabia que isso ia dar problema. Não era para dar problema. Era para ser simples. Era para ser apenas felicidade. Então conserta. Não sei como. Ela nem quer falar comigo. Se ela vale a pena, você vai descobrir um jeito. E se não conseguir, pelo menos vai saber que tentou. Depois de desligar, Valentino ficou pensando nas palavras do amigo. Talvez houvesse uma forma de mostrar para Rebeca que seus sentimentos eram genuínos.
Talvez ainda houvesse uma chance de consertar o que havia quebrado. Mas primeiro, ele precisava provar para ela que a conhecia de verdade, não através de dossiês e investigações, mas através de conversas reais e momentos genuínos. E para isso, ele precisaria de paciência, honestidade e muito mais coragem do que havia precisado para comprar uma empresa inteira. A questão era, Rebecca lhe daria essa oportunidade? 2 semanas se passaram desde a discussão na sala de Valentino, e Rebecca havia se instalado em uma rotina de evitá-lo completamente. Chegava 5 minutos mais tarde ao trabalho para não correr o risco de encontrá-lo nos corredores. Almoçava na mesa para não ter que passar pela sala dele, e saía exatamente no horário. Era como um jogo elaborado de esconde-esconde em um escritório de contabilidade. Você não pode evitá-lo para sempre, observou Carla numa manhã de quinta-feira, enquanto organizava os documentos na recepção. Posso tentar, murmurou Rebecca, concentrando-se intensamente em uma planilha que já havia checado 3 vezes. Rebecca, ele é seu chefe. Uma hora vocês vão ter que interagir profissionalmente. Temos interagido profissionalmente por e-mail. E-mail não conta como interação humana real. Para mim conta. Carla suspirou dramaticamente. Você é impossível. O homem mais bonito que já pisou neste escritório está claramente interessado em você. Te ofereceu uma promoção e você está agindo como se ele fosse um leproso. É complicado. Tudo na vida é complicado. Isso não significa que você deva desistir de uma coisa boa quando ela aparece. Como você sabe que é uma coisa boa? Porque eu tenho olhos, querida. O jeito que ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo é como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. Rebecca tentou ignorar o aperto no peito que as palavras de Carla causaram. Você está imaginando coisas. Estou nada. E outra coisa. Ele perguntou sobre você. Perguntou o quê? Se você estava bem, se estava comendo direito, se a Sofia estava saudável. Não são perguntas que um chefe faz sobre funcionários que não se importa. Ou são perguntas que alguém culpado faz sobre pessoas que magoou. Você é muito cínica para alguém de 22 anos. Nesse momento, como se invocado pela conversa, Valentino apareceu na recepção. Rebecca imediatamente abaixou a cabeça, fingindo estar absorta em seus documentos. Bom dia, Carla, cumprimentou ele educadamente. Senhora Figueiredo. Bom dia, senhora Aures, respondeu Rebecca sem levantar os olhos. Posso falar com você por um momento? É sobre o projeto Morrison. Não havia projeto Morrison. Rebecca sabia disso. Valentino sabia disso. E provavelmente Carla também sabia. Mas ela não podia recusar uma solicitação aparentemente profissional na frente da colega. Claro, disse ela, finalmente o encarando. Eles caminharam em silêncio até a sala dele. Valentino fechou a porta atrás deles, mas Rebecca permaneceu perto da entrada, pronta para sair a qualquer momento. Não existe projeto Morrison, disse ela antes que ele pudesse falar. Não, ele concordou. Mas preciso falar com você sobre algo importante. Se for sobre a promoção, já disse que não estou interessada. Não é sobre a promoção. É sobre Sofia. O sangue de Rebecca gelou. O que tem a Sofia? Ela está bem? Perguntou Valentino. E havia algo em sua voz que ela não conseguiu identificar. Quer dizer, como ela está reagindo a tudo isso? A tudo isso o quê? A minha ausência. Ela pergunta por mim. A pergunta era tão inesperada, tão vulnerável, que Rebecca ficou sem palavras por um momento. Por que você se importa? Porque eu gosto dela, genuinamente. E sei que para uma criança da idade dela, quando alguém desaparece de repente da vida dela, pode ser confuso. Rebecca observou sua expressão, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo que viu foi preocupação genuína. Ela pergunta por você, admitiu relutantemente. Todo dia. Valentino fechou os olhos brevemente, como se a resposta fosse fisicamente dolorosa. O que você diz para ela? A verdade. Que você mentiu para a mamãe sobre algumas coisas importantes e que às vezes adultos fazem isso e machucam outras pessoas sem querer. E ela entende? Ela tem 2 anos, Valentino. Ela entende que o príncipe não vem mais brincar com ela e isso a deixa triste. Merda, ele murmurou passando as mãos pelo rosto. Não fale palavrão, disse Rebecca automaticamente. Então se deu conta do absurdo da situação. Ela estava corrigindo o vocabulário de seu chefe como se fosse uma criança.
Desculpa, é que... Ele se sentou pesadamente na cadeira. Eu não queria magoar ela, mas magoou. Você criou expectativas em uma criança pequena e depois desapareceu. Eu não desapareci. Você me mandou ficar longe. Porque você mentiu. Eu sei. Ele se levantou abruptamente. Eu sei que menti, sei que estraguei tudo. Sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas a Sofia não teve nada a ver com isso. Ela não merecia ser punida pelos meus erros. Rebecca o observou. Havia algo em seu desespero que a tocou, apesar de todos os muros que havia construído ao redor do coração nas últimas semanas. O que você está sugerindo? Perguntou cuidadosamente. Deixa eu me despedir dela apropriadamente. Só uma vez. Para que ela entenda que eu não simplesmente abandonei ela. E depois eu saio da vida de vocês, se é isso que você quer. Rebecca considerou a proposta. Uma parte dela queria dizer não. Queria proteger Sofia e a si mesma de mais dor. Mas outra parte reconhecia que ele tinha razão. Sofia merecia uma explicação apropriada para a ausência repentina de alguém que havia se tornado importante para ela. Uma vez, disse ela finalmente, e na presença de outras pessoas. E você não dá presentes para ela. Combinado. E você explica da forma que uma criança de 2 anos pode entender. Claro. Sábado de manhã. No parque perto da creche dela. Às 10 horas. Obrigado, disse Valentino. E o alívio em sua voz era palpável. Rebecca, Senhora Figueiredo, obrigado por me dar essa chance. Rebecca assentiu rigidamente e saiu da sala, se perguntando se havia acabado de cometer um erro terrível. Sábado chegou nublado e frio, combinando perfeitamente com o humor de Rebecca. Ela havia passado a sexta-feira inteira questionando sua decisão, especialmente depois que Sofia ficara empolgada demais quando soubera que iria ver o príncipe Valentino no parque. Mamãe, o príncipe vai trazer o cavalo dele? Perguntou Sofia enquanto Rebecca a vestia. Não, amor. E lembra que conversamos sobre isso? Ele não é um príncipe de verdade. É apenas um homem legal que a mamãe conheceu. Mas ele tem cara de príncipe. Aparência não é tudo, Sofia. Elas chegaram ao parque 5 minutos atrasadas. Rebecca havia demorado propositalmente, não querendo parecer ansiosa. Valentino já estava lá, sentado em um banco perto do playground vestindo jeans e uma jaqueta casual. Era a primeira vez que ela o via fora de traje executivo, e ele parecia mais jovem, mais acessível. Príncipe Valentino! Sofia gritou assim que o viu, correndo em sua direção com os bracinhos estendidos. Rebecca viu o rosto de Valentino se iluminar quando Sofia se atirou em seus braços. Ele a levantou e a abraçou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Oi, princesa, como você está? Tava com saudades, por que você não veio me visitar? Rebecca se aproximou, preparada para intervir se necessário, mas Valentino olhou diretamente para Sofia, sua expressão séria, mas gentil. Sabe o que é, princesa? Às vezes, os adultos fazem coisas que magoam outras pessoas, mesmo sem querer. E quando isso acontece, a gente precisa dar um tempo para pensar e aprender a ser melhor. Você machucou a mamãe? Meio que sim. Eu não contei a verdade para ela sobre algumas coisas importantes, e isso a deixou muito chateada comigo. Sofia considerou isso com a seriedade de uma juíza. Você vai pedir desculpas? Já pedi, mas às vezes pedir desculpas não é suficiente. Às vezes, a gente precisa dar espaço para a pessoa que magoamos. E você vai embora? Rebecca viu Valentino engolir em seco antes de responder. Por um tempo, sim, mas eu gosto de você. E eu gosto muito de você também, princesa. Mais do que você imagina. Mas às vezes, quando gostamos muito de alguém, a melhor coisa que podemos fazer é deixar que eles sejam felizes, mesmo que seja longe da gente. Sofia franziu a testa, tentando entender conceitos que eram complexos demais para sua idade. Mas você não quer brincar comigo? Quero muito, mas sua mamãe precisa que eu fique longe por um tempo. E a mamãe é a pessoa mais importante no mundo para você, não é? Sofia assentiu. Então a gente tem que respeitar o que ela precisa. Tá, disse Sofia, claramente não entendendo completamente, mas aceitando. Mas você vai voltar? Valentino olhou para Rebecca por um segundo antes de responder. Não sei, princesa. Talvez algum dia. Mas enquanto isso, quero que você seja uma boa menina para sua mamãe, tá? E que você lembre que eu gosto muito de você, mesmo estando longe. Tá bom. Eles brincaram no parque por cerca de 1 hora. Valentino empurrou Sofia no balanço, ajudou-a no escorregador
e pacientemente montou um castelo de areia que ela insistiu em derrubar e reconstruir várias vezes. Rebeca os observava de um banco próximo, lutando contra as emoções conflitantes que a cena despertava. Era impossível negar que Valentino era genuinamente carinhoso com Sofia. Não havia nada forçado ou calculado na forma como ele interagia com ela. Ele realmente parecia gostar da menina, e Sofia claramente o adorava. Quando chegou a hora de ir embora, Sofia abraçou Valentino apertado. "Tchau, príncipe, não esquece de mim. Nunca vou esquecer de você, princesa", ele disse, e Rebeca pôde ver lágrimas em seus olhos. "Nunca." Sofia correu para o carro de Rebeca, distraída por um cachorro que passava. Valentino se aproximou de Rebeca. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Foi bom para ela", admitiu Rebeca. "Ter um encerramento adequado." "Rebeca, posso fazer uma pergunta?" Ela assentiu relutantemente. "Se eu conseguisse provar para você que meus sentimentos são genuínos, não baseados em dossiês ou observações, mas em quem você realmente é, você me daria uma segunda chance?" "Não sei como você poderia provar isso." "Me deixa tentar." "Valentino, uma chance. Só uma, para mostrar que eu conheço você de verdade. Para mostrar que o que sinto por você não tem nada a ver com investigações ou dados profissionais." Rebeca olhou para Sofia, que estava acenando para eles do carro, e depois para Valentino, que a olhava com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Como?" "Me dá 2 semanas. 2 semanas para provar que eu conheço a Rebeca de verdade, não a versão dos arquivos. E se você não conseguir, então eu transfiro para outro escritório. Sou removido da supervisão da sua empresa, e vocês nunca mais precisam me ver. E se conseguir? Então você considera me dar uma segunda chance real, uma chance de começarmos de novo com honestidade total." Rebeca hesitou. Era uma proposta arriscada, abrir-se novamente para alguém que já havia quebrado sua confiança uma vez. Mas havia algo na expressão dele, na forma como havia tratado Sofia, na sinceridade de seu desespero, que a fez querer acreditar que talvez, apenas talvez, ele merecesse uma segunda chance. 2 semanas, disse ela finalmente. "Mas tem regras." "Que regras?" "Nada de presentes caros. Nada de uso de informações que você coletou sobre mim no dossiê. E se eu disser para parar, você para imediatamente." "Combinado." "E Sofia fica fora disso. Não quero que ela se machuque novamente se isso der errado." "Entendido." Eles se olharam por um momento longo e Rebeca se perguntou se estava sendo sábia ou completamente idiota. "Então", disse ela, "como você pretende provar que me conhece de verdade?" Valentino sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele desde que descobrira sobre as mentiras. "Deixe isso comigo", disse ele. "Mas posso dar uma pista. Não vai envolver investigações, dossiês ou perguntas para vizinhos fofoqueiras." Apesar de si mesma, Rebeca quase sorriu. Dona Eulália não é fofoqueira. Ela é bem informada. Bem informada é uma forma educada de descrever. É a forma que eu uso. "Outra coisa que aprendi sobre você", disse Valentino. "Você sempre procura o lado bom das pessoas, mesmo quando elas não merecem." "Como você sabe disso?" "Porque você está me dando uma segunda chance, mesmo depois de tudo que fiz." Rebeca o olhou, surpresa por sua percepção. "Talvez eu seja apenas idiota." "Não", disse ele seriamente. "Você é generosa. É diferente." E com essa observação, que não estava em nenhum dossiê ou investigação, Valentino já havia dado o primeiro passo para provar que realmente a conhecia. A questão era, os próximos 13 dias seriam suficientes para convencê-la de que seus sentimentos eram genuínos. Segunda-feira chegou com Rebeca nervosa e curiosa, sobre como Valentino pretendia provar que a conhecia de verdade. Ela havia passado o fim de semana oscilando entre expectativa e ceticismo, tentando se preparar para o que quer que ele tivesse planejado. A primeira surpresa veio logo cedo. Quando Rebeca chegou ao trabalho, havia uma xícara de café na sua mesa. Mas não qualquer café. Era de uma cafeteria pequena a 3 quadras do escritório, que fazia um blend especial que ela havia mencionado gostar durante uma conversa casual com Carla semanas atrás. Junto com o café havia um bilhete. "Para alguém que acredita que café ruim é um dos grandes males do mundo. PS. Descobri isso ouvindo você reclamar para Carla sobre o café da máquina do escritório. Nenhum dossiê envolvido. V.
Rebeca não pôde evitar um sorriso pequeno. Era verdade. Ela havia reclamado sobre o café terrível da máquina do escritório várias vezes e havia mencionado a pequena cafeteria como um dos poucos prazeres simples que se permitia nas manhãs mais difíceis. Alguém está sendo mimada, comentou Carla, aparecendo ao lado da mesa de Rebeca com uma expressão curiosa. É só café. Café da cafeteria chique da rua de cima. Esse café custa mais que o meu almoço. Não é tão caro assim. Para você é, para mim também, para ele. Carla gesticulou na direção da sala de Valentino. Provavelmente é dinheiro de pinga. Carla, não estou criticando. Só estou observando que o homem prestou atenção no que você gosta. Isso conta pontos. Durante a manhã, Rebeca tentou se concentrar no trabalho, mas se pegou pensando no café, que estava delicioso, e na observação de Valentino. Era um detalhe pequeno, mas mostrava que ele havia prestado atenção em conversas que nem eram direcionadas a ele. Por volta do meio-dia, Carla apareceu na mesa dela com uma expressão intrigada. Rebeca, tem um homem na recepção perguntando por você. Diz que é professor de piano. Professor de piano? Eu não marquei nenhuma aula de piano. É o que eu pensei também. Mas ele insiste que foi contratado para dar uma aula experimental para você hoje na hora do almoço. Rebeca franziu a testa, confusa, até que a ficha caiu. Durante o jantar com Valentino, aquele que agora sabia ter sido baseado em mentiras, ela havia mencionado que sempre quis aprender piano, mas nunca havia tido oportunidade. Era um sonho antigo, meio bobo, que havia compartilhado sem pensar muito. Onde ele está? Na sala de reuniões pequena. Trouxe até um teclado portátil. Rebeca encontrou um homem na casa dos 50 anos, simpático, organizando partituras em uma mesa ao lado de um teclado eletrônico profissional. Senhora Figueiredo, sou o professor Martinez. Fui contratado para dar uma aula experimental de piano para a senhora. Por quem? Um Sr. Auris. Disse que a senhora sempre quis aprender, mas nunca teve oportunidade. É verdade? Rebeca olhou para o teclado, para as partituras, para o sorriso encorajador do professor. É verdade. Ótimo, então vamos começar? A hora seguinte foi mágica. Professor Martinez era paciente e encorajador, ensinando-lhe posições básicas das mãos e algumas escalas simples. Quando Rebeca conseguiu tocar uma versão muito básica de Mary Had a Little Lamb, ela se sentiu como se tivesse conquistado o mundo. A senhora tem dedos naturais para isso, comentou o professor enquanto guardava as partituras. Se tivesse interesse em continuar as aulas, posso arranjar um horário que funcione com sua agenda. Eu adoraria, mas... Rebeca hesitou, pensando no dinheiro que não tinha. Ah, esqueci de mencionar. O Sr. Auris já pagou por um mês de aulas. Disse que se a senhora gostar e quiser continuar, podem conversar sobre os próximos passos. Um mês de aulas de piano. Rebeca calculou rapidamente quanto isso deveria custar e se sentiu meio tonta. Era muito dinheiro. Dinheiro que ela jamais poderia gastar consigo mesma. Depois que o professor saiu, ela ficou alguns minutos sozinha na sala de reuniões, olhando para o teclado. Valentino havia se lembrado de um comentário casual durante o jantar e havia transformado em realidade. Não era informação de dossiê. Era algo que ela havia compartilhado espontaneamente, um sonho pessoal. Ela saiu da sala e foi diretamente ao escritório dele. Posso entrar? Perguntou, batendo na porta entreaberta. Claro. Ele levantou da cadeira parecendo ansioso. E então, gostou da aula? Por que você fez isso? Por que você mencionou que sempre quis aprender piano? Pareceu importante para você. É muito caro, Valentino. Não posso aceitar. Já está pago. Isso não importa. É dinheiro demais. Para mim não é muito dinheiro. Para você, é um sonho. Me deixa fazer isso por você. Rebeca o estudou, procurando sinais de manipulação ou pena. Você está fazendo isso porque se sente culpado. Estou fazendo isso porque quero que você seja feliz e porque vi seus olhos brilharem quando você falou sobre música. Não posso aceitar caridade. Não é caridade, é um presente de alguém que se importa com você. Você mal me conhece. Sei que você sempre coloca todo mundo antes de si mesma. Sei que você não se lembra da última vez que fez algo apenas porque queria. Sei que você merece ter coisas bonitas na vida, mesmo que sejam pequenas. As palavras a atingiram mais profundamente do que ela esperava. Como você sabe disso? Porque eu presto atenção, não em investigações ou dossiês, mas em você,
Na forma como você fala sobre Sofia com tanto amor que esquece de si mesma. Na forma como você sempre pergunta se os outros estão bem, mas nunca fala de suas próprias necessidades. Isso não prova nada. Não? Então me diga, o que tinha no seu dossiê sobre você querer aprender piano? Rebecca pensou. Nada. Isso não estava lá, estava? Não, assim como não estava lá que você canta Whitney Houston no chuveiro. Isso a dona Eulália me contou. Ou que você sempre pede para o garçom não colocar cebola na salada porque você não gosta, mas não quer dar trabalho. Ou que você tem um jeito especial de franzir o nariz quando está concentrada. Ou que você sorri meio de lado quando está tentando não rir de algo que achou engraçado. Rebecca tocou inconscientemente o nariz. Eu franzo o nariz? Faz isso. Principalmente quando está trabalhando com números complicados. É adorável. Você prestou atenção nisso? Presto atenção em tudo sobre você, disse ele simplesmente. Não porque é meu trabalho, ou porque estava investigando. Porque eu não consigo não prestar atenção. Rebecca sentiu seu coração acelerar. Valentino, sei que ainda é cedo, sei que você não confia em mim, e sei que tenho muito a provar ainda. Mas quero que você saiba que cada coisa que aprendo sobre você, as coisas reais, não as dos arquivos, me faz gostar ainda mais de quem você é. E se eu for decepcionante quando você me conhecer de verdade? Impossível. Como pode ter tanta certeza? Porque já conheço as partes mais importantes. Sei que você é uma mãe incrível, uma amiga leal, uma pessoa que trabalha duro e nunca reclama. Sei que você tem um sorriso que pode iluminar uma sala inteira e um coração grande enough para perdoar até mesmo idiotas como eu. O resto é só detalhes bônus. Rebecca riu apesar de si mesma. Detalhes bônus? Como descobrir que você aparentemente tem talento natural para piano, segundo o professor Martinez. Ele disse isso? Disse, e pediu para eu passar o recado de que você tem mãos de pianista. Mãos de pianista, repetiu Rebecca, olhando para as próprias mãos. Mãos bonitas, acrescentou Valentino em voz baixa. O momento se estendeu entre eles, carregado de tensão. Rebecca se deu conta de que estavam se olhando de uma forma que ia além do profissional, além da raiva, além da mágoa. Era o tipo de olhar que ela se lembrava do jantar, antes de descobrir todas as mentiras. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela quebrando o momento. Claro, mas Rebecca? Sim, as aulas são suas, sem condições, independente do que acontecer entre nós. É algo que você sempre quis e você merece ter. De volta à sua mesa, Rebecca tentou processar os eventos da manhã. O café havia sido um gesto pequeno, mas atencioso. As aulas de piano eram um presente grande demais, mas que mostrava que ele havia realmente ouvido e se lembrado de algo importante para ela. E a forma como ele havia falado sobre prestar atenção nela não eram observações de stalker ou investigador. Eram as observações de alguém que estava genuinamente interessado em conhecê-la. Então, disse Carla, aparecendo ao lado da mesa, como foi a aula de piano? Como você soube? Querida, neste escritório todo mundo sabe de tudo em menos de 5 minutos. Então, foi bom? Foi incrível, na verdade. E o príncipe encantado? Está fazendo progressos na campanha para reconquistar seu coração? Não é uma campanha. Claro que é. E pelo sorriso no seu rosto, eu diria que está funcionando. Rebecca tocou o próprio rosto. Não estou sorrindo. Está sim. Está com aquele sorriso meio secreto que você tinha depois do primeiro encontro com ele. Carla, Rebecca, posso dar um conselho de amiga? Você vai dar de qualquer jeito. Todo mundo comete erros. Até homens bonitos e bem-sucedidos. A questão é, ele está tentando consertar o erro ou apenas se livrar da culpa? Rebecca pensou na pergunta. Acho que ele está tentando consertar. Então talvez valha a pena dar uma chance real para ele se redimir. Ainda faltam 12 dias do prazo que dei para ele. E o que você acha que ele vai fazer nesses 12 dias? Não sei, mas estou curiosa para descobrir. Naquela tarde, quando Rebecca foi buscar Sofia na creche, a menina correu em sua direção com um desenho na mão. Mamãe, olha o que eu fiz. Era um desenho típico de criança de 2 anos. Linhas desconexas, cores que saíam das bordas, figuras que mais pareciam alienígenas que pessoas. Mas no meio do papel, claramente desenhado por uma mão mais hábil, havia um piano pequeno. Quem desenhou o piano, amor? A tia Márcia me ajudou. Ela disse que pianos são onde a música mora. Rebecca examinou o desenho mais de perto.
No canto inferior, em letra pequena, estava escrito: para a pianista, V. Sofia, quem te deu esse papel? Um moço veio aqui hoje e pediu para a tia Márcia me dar. Ele disse que era para a menina mais legal do mundo. Valentino havia ido à creche. Rebeca sentiu uma mistura de irritação e algo que não queria identificar como carinho pela atenção que ele estava dando a Sofia. Que moço, Sofia? Não sei, mas ele tinha cara de príncipe. Sofia deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Rebeca se sentou no sofá com o desenho nas mãos. Ele havia conseguido fazer algo que nem mesmo ela havia conseguido: fazer Sofia se interessar por música. E havia feito isso de uma forma que incluía a menina em sua tentativa de reconquistá-la. Não era manipulação, era consideração pela filha dela, pelos sentimentos da criança, pela importância de Sofia em sua vida. Talvez, apenas talvez, Valentino Aures fosse capaz de surpresas genuínas. Sua reflexão foi interrompida pelo telefone. Era um número desconhecido. Alô? Rebeca? É o professor Martinez. Desculpe ligar tão tarde, mas queria confirmar o horário da sua aula de amanhã. Amanhã? Sim, às 14h. O Sr. Aures mencionou que seria um bom horário para você. Rebeca olhou para o relógio. Professor Martinez, posso fazer uma pergunta? Claro. Como o Sr. Aures soube do meu horário de almoço? Ele disse que perguntou para uma colega sua, uma tal de Carla. Claro, Carla estava obviamente envolvida na conspiração. Rebeca riu apesar de si mesma. Está tudo bem? Perguntou o professor. Está tudo ótimo. Nos vemos amanhã às 2h. Depois de desligar, Rebeca ficou pensando. Valentino não estava apenas prestando atenção nela. Estava prestando atenção em sua vida, em sua rotina, nas pessoas importantes para ela. Estava fazendo um esforço real para se encaixar na vida dela de forma respeitosa, não invasiva. Eram apenas 2 dias do seu teste de 2 semanas, mas ele já havia provado uma coisa importante, que a conhecia bem o suficiente para saber o que realmente importava para ela. Música, tempo com Sofia, gestos que mostravam consideração pelos seus sentimentos. A questão agora não era mais se ele a conhecia de verdade. A questão era se ela estava pronta para confiar nele novamente. E para sua própria surpresa, Rebeca descobriu que a resposta estava começando a ser sim. Os próximos 10 dias foram uma revelação. Cada manhã trazia uma nova surpresa pequena que mostrava o quanto Valentino havia prestado atenção aos detalhes da vida de Rebeca. Não grandes gestos românticos ou presentes caros, mas pequenas considerações que mostravam que ele realmente a via. Na quarta-feira, encontrou um livro de contos infantis na sua mesa. Não qualquer livro, mas uma edição especial de A Pequena Sereia, que ela havia mencionado ser seu conto de fadas favorito quando criança. O bilhete dizia: para ler para Sofia, porque toda princesa merece conhecer outras princesas corajosas que lutam pelo que querem. Na quinta-feira, foi uma playlist no Spotify intitulada Para Ouvir Enquanto Trabalha, uma seleção cuidadosa de músicas que ela havia mencionado gostar, misturadas com algumas que ela nunca havia ouvido, mas que pareciam ter sido escolhidas especificamente para seu gosto. Na sexta-feira, ele apareceu na sala de descanso quando ela estava esquentando seu almoço no micro-ondas, um macarrão instantâneo que era tudo o que cabia no seu orçamento apertado. Posso almoçar com você? Perguntou ele, segurando um sanduíche simples. É seu escritório, respondeu ela, tentando manter a voz neutra. Não é sobre ser meu escritório, é sobre querer passar tempo com você. Eles comeram em silêncio por alguns minutos antes que Valentino falasse novamente. Como estão as aulas de piano? Boas. O professor Martinez é muito paciente. E você está gostando? Mais do que eu esperava, admitiu ela. É relaxante. Depois de um dia lidando com números e planilhas, é bom fazer algo criativo. Você sempre quis fazer algo criativo? Quando eu era pequena, queria ser muitas coisas. Professora, pianista, escritora, sonhos de criança, sabe? Por que sonhos de criança? Você ainda é jovem, por que não pode ser essas coisas? Rebeca riu sem humor, porque a vida real aconteceu. Tenho uma filha para criar, contas para pagar. Não posso me dar ao luxo de perseguir sonhos. E se você pudesse? Se dinheiro não fosse problema, o que você faria? Terminaria minha faculdade de pedagogia, respondeu ela sem hesitar. Seria professora.
Talvez de música, se conseguisse aprender piano bem o suficiente. Por que pedagogia? Porque amo crianças. Amo ver o momento em que elas entendem algo novo, quando a curiosidade delas é despertada. Sofia faz isso o tempo todo. Ela vê o mundo como se tudo fosse mágico e possível. Valentino a observou com uma intensidade que a fez se sentir exposta. "O que foi?" perguntou ela. "Nada. É só que você brilha quando fala sobre coisas que ama. Sobre Sofia, sobre ensinar, sobre música. É bonito de ver." Rebeca sentiu suas bochechas esquentarem. "Você não precisa dizer coisas assim. Não estou dizendo porque preciso. Estou dizendo porque é verdade." Na segunda-feira da segunda semana, Rebeca chegou ao trabalho preparada para mais uma surpresa, mas não encontrou nada em sua mesa. Sem café especial, sem bilhetes, sem pequenos presentes. Ela se sentiu estranhamente desapontada. "Cadê seu mimo matinal?" perguntou Carla. "Não sei. Talvez ele tenha desistido, ou talvez esteja planejando algo maior." Mas o dia passou sem nenhum sinal de Valentino. Ele não apareceu na sala de descanso, não enviou bilhetes, não fez nenhum gesto romântico pequeno. Rebeca se pegou procurando por ele nos corredores e se irritou consigo mesma por isso. Na terça-feira, a mesma coisa. Nada. Rebeca começou a se perguntar se havia interpretado mal todo aquele esforço da semana anterior. Talvez ele realmente houvesse desistido. Na quarta-feira, sua irritação havia se transformado em preocupação. E se algo havia acontecido com ele? E se estava doente? E se... "Para de remoer", disse Carla durante o café da manhã. "Se você está preocupada, vai lá e pergunta." "Não estou preocupada." "Claro que não. É por isso que você checou se o carro dele estava no estacionamento 3 vezes hoje de manhã." "Eu não." "Rebeca, você gosta dele. Não há nada de errado nisso." "É complicado. A vida é complicada. Isso não significa que você deve fugir da felicidade quando ela aparece." Naquela tarde, Rebeca finalmente reuniu coragem para bater na porta do escritório de Valentino. Ele estava ao telefone, mas gesticulou para que ela entrasse. "Sim, entendo. Mas preciso de mais alguns dias." Não posso voltar para São Paulo ainda." "É pessoal, Marcos." Rebeca fez menção de sair, mas ele balançou a cabeça, indicando para ela ficar. Certo. Na próxima semana, então." "Sim, obrigado por cobrir para mim." Ele desligou e se virou para ela. Oi. Desculpa interromper." "Não interrompeu. Na verdade, estava esperando que você aparecesse." "Por quê?" "Porque faltam 3 dias para o fim das 2 semanas que você me deu, e eu ainda não terminei de provar o que preciso provar. Achei que você havia desistido. Você sumiu nos últimos dias." "Não sumi, estava organizando algo. Algo que espero que mostre o quanto eu realmente conheço você." "O que é?" "Você vai descobrir amanhã. Pode vir aqui às 5:30? Valentino, por favor, uma última chance de mostrar que eu entendo quem você é de verdade." Rebeca hesitou, então assentiu. "Tudo bem." Na quinta-feira, Rebeca passou o dia nervosa. O que quer que Valentino tivesse planejado era claramente importante para ele. E ela tinha que admitir, havia se tornado importante para ela também. Às 5:30 em ponto, ela bateu na porta dele. "Entre", disse ele, e quando ela abriu a porta, ficou surpresa com o que viu. A sala havia sido transformada. As mesas estavam empurradas para um canto e no centro havia 2 cadeiras voltadas uma para a outra. Em uma pequena mesa ao lado, havia um teclado portátil, não o mesmo que o professor Martinez usava, mas um menor, mais simples. "O que é isso?" "Sit", disse Valentino, gesticulando para uma das cadeiras. "Por favor." Ela se sentou, curiosa e nervosa. "Rebeca, nas últimas 2 semanas tentei mostrar que presto atenção em você de verdade. Nas coisas que você diz, nas coisas que gosta, nas coisas que sonha. Mas há algo que você ainda não sabe sobre mim." "O quê?" "Eu também toco piano." Ela o olhou surpresa. "Você toca piano?" "Toco. Aprendi quando era criança. Continuei na adolescência. Parei quando entrei na faculdade porque meu pai achou que não era prático para alguém que ia ser advogado." "Por que está me contando isso?" "Porque quero tocar uma música para você. Uma música que aprendi pensando em você." "Valentino, deixa eu fazer isso, por favor." Ele se sentou na outra cadeira, puxou o teclado para mais perto e colocou os dedos nas teclas. Rebeca reconheceu a melodia imediatamente. Era "The Way You Look Tonight", a versão clássica de Frank Sinatra. Mas não era apenas a música,
Era a forma como ele a tocava, com cuidado e sentimento, olhando para ela entre as notas, como se estivesse tentando transmitir algo que as palavras não conseguiam expressar. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. "Por que essa música?" perguntou Rebeca em voz baixa. "Porque foi a primeira coisa que pensei quando te vi pela primeira vez no ônibus, antes de saber qualquer coisa sobre você através de dossiês, antes de investigações ou informações. Você simplesmente estava lá, linda e real, e essa música começou a tocar na minha cabeça. Valentino, deixa eu terminar. Sei que comecei tudo errado, sei que menti, que violei sua privacidade, que quebrei sua confiança. Mas quero que você saiba que desde o primeiro momento que te vi, realmente te vi, não como dados em um arquivo, mas como uma pessoa, eu soube que você era especial. Como você poderia saber isso? Pela forma como você sorria para Sofia no ponto de ônibus, pelo jeito que você a protegia quando o ônibus balançava, pela paciência que você tinha quando ela fazia birra para entrar na creche. Era óbvio que você era uma mãe incrível, mas mais que isso, era óbvio que você era o tipo de pessoa que coloca amor em tudo que faz." Rebeca sentiu os olhos marejarem. "Você realmente prestava atenção em tudo isso?" "Em cada detalhe. E depois, quando finalmente conversei com você, cada coisa que aprendi só confirmou o que eu já sabia, que você é a pessoa mais genuína que já conheci. E se eu não for tão especial quanto você pensa?" "Impossível. Como pode ter tanta certeza?" Valentino se levantou, se aproximou dela e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. "Porque eu conheço você, Rebeca. Não através de investigações ou dossiês, mas através de cada conversa que tivemos, cada sorriso que você me deu, cada momento que passamos juntos. Conheço sua força, sua gentileza, sua inteligência, seu senso de humor. Conheço como você fica brava quando alguém não trata bem as crianças, como você sempre oferece ajuda, mesmo quando está sobrecarregada, como você faz face quando está concentrada. Você ainda lembra disso? Lembro de tudo sobre você, porque você é importante para mim, porque eu me apaixonei pela pessoa real, não pela versão dos arquivos." Rebeca o olhou, procurando sinais de falsidade, de manipulação, mas tudo que viu foi sinceridade crua e vulnerabilidade. "Eu tenho medo", admitiu ela. "De quê?" "De acreditar em você de novo e descobrir que foi tudo mentira. De me abrir e ser ferida novamente. De confiar e depois descobrir que você não é quem eu penso que é. Eu entendo. E sei que não posso prometer que nunca vou te decepcionar, porque todos nós decepcionamos as pessoas que amamos em algum momento. Mas posso prometer que nunca mais vou mentir para você. Posso prometer que vou sempre te tratar como você merece ser tratada. E posso prometer que meus sentimentos por você são genuínos. Como eu posso ter certeza? Não pode. Confiança é um ato de fé, mas posso te dar todas as razões para ter fé em mim." Rebeca fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos e sentimentos que estavam em guerra dentro dela. 2 semanas atrás, ela odiava Valentino por tê-la mentido e manipulado. Agora, ela via um homem que havia cometido erros, mas que estava genuinamente tentando consertá-los. Mais que isso, ela via um homem que prestava atenção nela de uma forma que ninguém jamais havia feito, que se lembrava de suas conversas casuais, que notava suas peculiaridades, que se importava com seus sonhos. "As 2 semanas acabaram amanhã", disse ela. "Eu sei. E o que acontece então? Isso depende de você. Se você decidir me dar uma chance real, eu prometo que não vai se arrepender. Se decidir que não pode me perdoar, eu vou aceitar e vou sair da sua vida. E a empresa? Seu trabalho aqui? Se você quiser que eu vá embora, eu me transfiro. Não vou fazer você trabalhar para alguém que a magoou se você não quiser." A generosidade da oferta a surpreendeu. "Você faria isso? Faria qualquer coisa por você." Rebeca abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Valentino, diga que vai me dar uma chance real de mostrar como pode ser bom entre nós." Ela olhou para ele, realmente olhou. Viu a vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade em sua expressão, a esperança em sua postura, e percebeu que, em algum lugar ao longo das últimas 2 semanas, havia parado de ver o homem que a havia enganado e começado a ver o homem que estava tentando conquistar sua confiança de verdade. "Tudo bem", disse ela em voz baixa.
Tudo bem o quê? Tudo bem, eu vou te dar uma chance real. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Valentino poderia ter iluminado a cidade inteira. Sério? Sério. Mas tem condições. Qualquer condição. Honestidade total, sobre tudo. Sempre. Prometido. E paciência, porque ainda vai levar tempo para eu confiar completamente em você. Quanto tempo você precisar. E você tem que conhecer Sofia de verdade. Não como um meio de chegar até mim, mas porque ela é parte importante da minha vida. Eu adoraria conhecer Sofia melhor. Rebeca respirou fundo. Então, o que fazemos agora? Agora, disse Valentino, se levantando e estendendo a mão para ela, nos damos uma chance real de descobrir como pode ser incrível quando duas pessoas se conhecem de verdade. Ela pegou sua mão e se levantou, e pela primeira vez em semanas, sentiu uma genuína esperança de que talvez, apenas talvez, merecesse ser feliz. 6 meses depois. Mamãe, o Valentino vai chegar logo? Perguntou Sofia, saltitando pela sala pequena do apartamento, com a energia incansável de uma criança de 2 anos e meio. Vai sim, amor. Ele disse que chegaria às 7 para jantar, respondeu Rebeca da cozinha, onde temperava o frango que havia aprendido a fazer, seguindo tutoriais no YouTube. A vida havia mudado drasticamente nos últimos meses, mas de formas que ela nunca poderia ter imaginado. Valentino havia cumprido cada uma de suas promessas. Honestidade total, paciência infinita e um esforço genuíno para conhecer Sofia não como um meio de conquistar Rebeca, mas como uma pessoa pequena e fascinante por direito próprio. O primeiro encontro real deles, o primeiro sem mentiras ou mal-entendidos, havia sido no zoológico com Sofia. Rebeca havia sugerido o local propositalmente, querendo ver como Valentino interagiria com sua filha em um ambiente neutro e divertido. O que ela viu a surpreendeu. Valentino não tentou conquistar Sofia com presentes caros ou promessas grandiosas. Em vez disso, ele se ajoelhou na altura dela, ouviu suas perguntas intermináveis sobre os animais e, pacientemente, explicou por que os macacos balançavam de galho em galho e por que os leões tinham juba grande. Ele é legal, mamãe. Sofia havia sussurrado no ouvido dela enquanto Valentino comprava pipoca. Ele sabe muito sobre bichos. Os encontros seguintes foram construindo uma base sólida de confiança e carinho genuíno. Valentino nunca chegava de mãos vazias, mas seus presentes eram sempre simples e significativos. Um livro de colorir de animais para Sofia, uma xícara nova para Rebeca quando a dela quebrou, flores do jardim de sua mãe, porque havia mencionado que sentia saudades de ter plantas. E mais importante que tudo, ele manteve sua palavra sobre honestidade. Quando Rebeca perguntava sobre seu passado, ele respondia sem rodeios. Quando ela questionava suas intenções, ele era direto sobre seus sentimentos. Quando ela expressava inseguranças sobre a diferença entre suas situações financeiras, ele ouvia sem tentar minimizar suas preocupações. Toc, toc, soou a voz familiar na porta, seguida pela batida característica que Sofia havia aprendido a reconhecer. Valentino! Gritou a menina, correndo para a porta. Rebeca a seguiu, secando as mãos no avental. Quando abriu a porta, Valentino estava ali com seu sorriso caloroso, segurando uma sacola pequena e usando jeans e uma camiseta casual, muito diferente do executivo formal que ela havia conhecido no ônibus meses atrás. Oi, princesa, disse ele, se abaixando para receber o abraço entusiasmado de Sofia. Como foi seu dia? Fui no parque com a mamãe e vi um cachorro muito grande, era maior que eu. Sofia gesticulou dramaticamente e Valentino fingiu surpresa apropriada. Maior que você? Impossível. É verdade. Conta pra ele, mamãe. Era um Golden Retriever bem grande mesmo, confirmou Rebeca, sorrindo da interação entre os dois. Sofia ficou fascinada. Trouxe uma coisa para você, princesa, disse Valentino, tirando um livro pequeno da sacola. Era sobre diferentes raças de cachorros. Para você aprender sobre cachorros grandes. Obrigada. Sofia agarrou o livro e correu para o sofá para folheá-lo imediatamente. E para você, ele se virou para Rebeca, tirando uma pequena planta da sacola. Um tempero que sua mãe recomendou para cozinhar. Rebeca pegou a pequena muda de manjericão tocada pelo gesto. Você falou com sua mãe sobre mim? Falo de você o tempo todo. Ela está louca para te conhecer, aliás. Sério? Muito sério. Ela disse que qualquer mulher que consegue fazer o filho dela aprender a cozinhar deve ser especial. Rebeca riu.
Você está aprendendo a cozinhar? Tentando. Queimei 3 ovos ontem tentando fazer omelete. 3 ovos? Como você queima 3 ovos separadamente? É um talento, disse ele com orgulho exagerado, fazendo-a rir mais. Durante o jantar, eles conversaram sobre o dia de trabalho, que agora era confortável, já que Valentino havia conseguido que Rebeca fosse promovida para supervisora administrativa de forma completamente legítima, sobre os progressos de Sofia na creche e sobre as aulas de piano de Rebeca. Aliás, disse Valentino depois que Sofia terminou de comer e foi brincar na sala. O professor Martinez disse que você está pronta para tocar em público. Ele não disse isso. Disse sim, na aula da semana passada. Ele acha que você deveria se apresentar no recital de fim de ano da escola de música. Rebeca quase engasgou com a água. Recital? Valentino, eu só sei tocar 3 músicas. 3 músicas lindas, e você toca com sentimento. Não sei. Hey, ele segurou sua mão por cima da mesa. Lembra do que conversamos sobre se permitir ter coisas boas na vida? Rebeca suspirou. Era uma conversa recorrente entre eles. Valentino havia percebido que ela tinha dificuldade em aceitar elogios, oportunidades ou qualquer coisa que parecesse boa demais para ela. Estava trabalhando lentamente para ajudá-la a perceber que merecia felicidade tanto quanto qualquer outra pessoa. Eu sei. É só que... E se eu fizer feio? E se esquecer a música? E se der tudo certo? E se você se divertir? E se descobrir que tem um talento que nem sabia que tinha? Você vai estar lá? Não perderia por nada no mundo. E Sofia também, se você quiser. Claro que eu quero que Sofia esteja lá. Então é um sim? Rebeca olhou para ele, para o encorajamento genuíno em seus olhos, e sentiu aquela sensação familiar de ser vista, valorizada, apoiada. É um sim. Depois do jantar, eles assistiram desenho com Sofia até a hora de dormir. Rebeca colocou a menina na cama, cantou a música de ninar usual e voltou para a sala onde Valentino estava lavando a louça. Você não precisa fazer isso, disse ela. Eu sei, mas quero ajudar. Eles trabalharam juntos em silêncio confortável, secando e guardando os pratos. Era uma cena doméstica simples, mas que fazia o coração de Rebeca se sentir cheio de contentamento. Posso te contar uma coisa? Disse ele quando terminaram. Claro. 6 meses atrás eu não sabia o que era felicidade real. Achava que sabia. Sucesso profissional, dinheiro, conquistas. Mas não sabia o que era acordar ansioso para ver alguém ou sentir que o dia foi melhor, só porque essa pessoa sorriu para você. Valentino, deixa eu terminar. Você e Sofia mudaram minha perspectiva sobre tudo. Me fizeram entender que as coisas mais importantes da vida são as mais simples. Jantares em casa, desenhos animados, conversas sobre o dia, pequenos gestos de carinho. Rebeca sentiu os olhos marejaram. Você também mudou minha vida. Como? Me ensinou que posso confiar novamente. Que posso aceitar ajuda sem perder minha independência. Que posso ter sonhos próprios, além de apenas cuidar da Sofia. Você sempre teve esses sonhos. Só precisava de alguém para lembrá-la disso. Eles se olharam por um momento longo, e Rebeca sentiu aquela familiaridade calorosa que havia crescido entre eles ao longo dos meses. Não era a paixão intensa e confusa do início, mas algo mais profundo, mais sólido. Rebeca, disse Valentino, sua voz um pouco mais séria. Sim? Tem uma coisa que quero te perguntar. Ela sentiu o coração acelerar. O que é? Você já pensou em nós 3 sermos uma família de verdade? Como assim? Como em eu me mudar para cá, ou vocês se mudarem para o meu apartamento, ou encontrarmos um lugar novo juntos? Rebeca o olhou surpresa pela proposta. Você quer morar junto? Quero. Quero acordar todos os dias com vocês duas. Quero ajudar Sofia com os deveres de casa quando ela começar a escola. Quero cozinhar jantares terríveis que você vai ter que me ensinar a melhorar. Quero ser parte das suas vidas de verdade. E se não der certo? Então tentaremos de novo, de forma diferente. Mas tenho um pressentimento de que vai dar muito certo. Rebeca pensou na proposta. A ideia a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. Mas quando imaginou Valentino fazendo parte de suas manhãs corridas, das noites tranquilas em casa, dos fins de semana com Sofia, se sentiu aquecida por dentro. Posso pensar a respeito? Claro, não tem pressa. Na verdade, disse ela surpreendendo a si mesma, não preciso pensar muito. É sim. Sério? Sério. Mas vamos devagar.
Começar com finais de semana, talvez. Deixar Sofia se acostumar gradualmente. Perfeito. O sorriso dele poderia ter iluminado o prédio inteiro. Posso te beijar? Era uma pergunta que ele fazia toda vez, mesmo depois de meses juntos, sempre respeitando seus limites, sempre se certificando de que ela estava confortável. Pode, sussurrou ela. O beijo foi suave, cheio de promessas e possibilidades futuras. Quando se separaram, Rebeca se sentiu meio tonta de felicidade. Sabe o que mais? Disse ela. O quê? Acho que Sofia vai ficar muito feliz. Ela sempre pergunta quando você vai ser oficialmente da família. Ela pergunta isso? Pergunta. Na semana passada me perguntou se você ia ser o papai dela para sempre. Os olhos de Valentino se encheram de lágrimas. E o que você respondeu? Que ainda estávamos descobrindo isso juntos, mas que se dependesse de mim, sim. Rebeca, eu te amo, disse ela, as palavras saindo naturalmente pela primeira vez. Te amo de verdade. Não a versão idealizada que conheci no início, mas você de verdade. Suas manias estranhas, sua teimosia, seu jeito de queimar ovos. Tudo. Eu também te amo, respondeu ele, a voz embargada. Amo sua força, sua gentileza, seu jeito de cuidar de todo mundo antes de si mesma. Amo como você canta no chuveiro, como faz aquela careta quando está concentrada, como sempre encontra o lado bom das pessoas. Mesmo quando elas não merecem, especialmente quando elas não merecem, como você fez comigo. Eles se abraçaram ali, na pequena cozinha do apartamento modesto de Rebeca, e ela se deu conta de que nunca havia se sentido tão completa, tão no lugar certo, tão verdadeiramente feliz. Então, disse ele contra seu cabelo, quer começar a procurar um apartamento maior no fim de semana? Quero, mas tem que ter espaço para um piano. Um piano de verdade? Se vamos ser uma família, preciso de um instrumento que combine com nossa nova vida. Feito. Piano de verdade é isso. Do quarto veio a voz sonolenta de Sofia. Mamãe? O Valentino vai dormir aqui hoje? Rebeca e Valentino riram baixinho. O que você acha? Perguntou ele. Acho que sim, respondeu ela. Acho que sim. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Rebeca adormeceu, pensando não no que poderia dar errado, mas em todas as possibilidades maravilhosas que se abriam à sua frente. Uma família real, construída sobre honestidade, confiança e amor verdadeiro. 6 meses depois, no recital de piano da escola de música, Sofia aplaudiu entusiasmadamente enquanto sua mãe tocou The Way You Look Tonight, para uma plateia pequena, mas carinhosa. Valentino estava na primeira fila, segurando um buquê de flores simples e sorrindo como se fosse a apresentação mais importante do mundo. E talvez fosse, porque quando Rebeca terminou de tocar e olhou para sua pequena família improvisada, Sofia radiante de orgulho, Valentino com lágrimas de alegria nos olhos, ela soube que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando, um lugar onde pertencia, pessoas que a amavam exatamente como ela era, e a coragem de acreditar que merecia ser feliz. O príncipe não havia chegado em um cavalo branco para salvá-la. Em vez disso, um homem imperfeito havia aprendido a ser melhor por amor a ela, e juntos eles haviam construído algo muito mais valioso que um conto de fadas. Uma vida real, com amor real, e uma felicidade que era genuína justamente porque havia sido conquistada através de honestidade, paciência e segundas chances. E eles viveram não necessariamente felizes para sempre, porque a vida real não funciona assim, mas viveram conscientes de que haviam encontrado algo especial e dispostos a lutar por isso todos os dias, o que, no final das contas, era muito melhor que qualquer final de conto de fadas.